Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, A Aventura Mística. Capítulo 21. Depois que os membros da sombra saíram, Lorelei olhou ao redor da sala e então viu Lance indo em sua direção e o cumprimentou. Lance, você também foi pego. Você não sempre disse que é o melhor e que ninguém poderia pegá-lo? Lorelei, o que você está fazendo aqui? Lance perguntou surpreso. Eu também fui sequestrada, assim como você. Lorelei respondeu com indiferença. Não foi isso que eu quis dizer. Esqueça. Então como você foi sequestrado aqui? Lance perguntou curiosamente. Fui sequestrada há 3 dias. Quando eu estava cruzando a floresta de Viridian, fui repentinamente atacada por um Golbat que derrotou meu Slowpoke e Seel, assim como meu Lapras. Então isso me confundiu e eu estava aqui. Ela explicou a Lance, então olhou para o garoto de cabelo preto ao lado de Lance e perguntou curiosamente. Quem é você? Eu sou Alvin Bart. Estou viajando com Lance. Prazer em conhecê-lo. Alvin se apresentou. Olá, eu sou Lorelei. Ela se apresentou e estendeu a mão para cumprimentá-lo, mas não conseguiu, pois ele ainda estava amarrado. Vendo isso, Lorelei se desculpou e ajudou a desamarrar os dois. Então, o que há de tão especial em você? Lorelei perguntou a Lance. O que você quer dizer? Alvin perguntou. Eu conheço Lance desde que éramos jovens. Ele não viaja com qualquer um. Então o que há de especial em você? Ela perguntou mais uma vez. Lance declarou com raiva. Agora não é hora de falar sobre esses assuntos. Devemos pensar no que fazer nessa situação. Você está certo, mas o que podemos fazer? Eles pegaram nossos Pokémon e não sabemos nada sobre quantas pessoas eles são ou como sair deste lugar. Lorelei acrescentou. Você sabe alguma coisa sobre as sombras e o que elas querem fazer? Alvin perguntou a Lorelei. Eles estão aqui apenas para nos dar comida suficiente para que possamos sobreviver e não morrer de fome. Houve algum barulho de vez em quando. E as 2 sombras que você viu hoje são as únicas que conhecemos. E elas parecem ser tão fortes quanto o nível intermediário de treinador. E podemos imaginar que pode haver uma ainda mais forte presente aqui. Lorelei narrou que sabia. Depois de ouvir Lorelei, Alvin pensou por algum tempo e então olhou para todos os treinadores presentes na sala e de repente seus olhos brilharam. Ele olhou para Lorelei e Lance e disse, eu sei o que podemos fazer. Agora ouçam com atenção. Enquanto Alvin explicava seus planos para os 2 treinadores do outro lado da base das sombras, o líder desta base estava convocando uma reunião. Na sala grande havia mesas e cadeiras dispostas de forma circular. Havia 6 pessoas sentadas, das quais uma delas estava no topo. Essa pessoa no topo, que provavelmente era o líder, começou. Agora que todos nós sabemos sobre a tarefa que nos foi dada, devemos transferir esses pacotes e então concluir essa tarefa para que não sejamos responsabilizados por nossa falha. Pensando na punição pelo fracasso, o líder, junto com todas as outras pessoas presentes, estremeceram. Então ele continuou, além disso, o povo de Canto também está pensando em atacar aqui. Esta informação é o que temos. Então, Javali, Cobra, Lesma e Morcego. Vocês 3 vão embora junto com 20 dos soldados para atrasar a ação da Liga enquanto outros começarão o procedimento para sua transferência. Depois de ouvir isso, eles conversaram entre si e uma voz feminina perguntou. Então, como defenderemos a base por dentro e cuidaremos do treinador sequestrado? O que acontece se houver algum problema? Você acha que eu não sei disso? Mas o que eles podem fazer? Eles nem têm sua Pokébola. Como eles vão enfrentar nosso povo bem treinado? Ele perguntou a ela. Sinto muito, chefe. Ela se desculpou. Não se preocupe, Javali. E se vocês não fizerem besteira, devemos completar nossa tarefa perfeitamente. Para a glória das sombras. Para a glória das sombras. Todos disseram animadamente. Da mesma forma, na cidade de Viridian, em uma sala escura havia várias pessoas discutindo algo. Depois de discutirem todos os assuntos, o líder declarou, então amanhã começaremos a agir. Vamos fazer com que essas sombras se arrependam de terem vindo para Canto. Sim, vamos fazê-los parecer bons. Sim, vamos derrotá-los. Pela liga, todos gritaram, enquanto o próprio líder estava quieto pensando em algo. Capítulo 22. Todas as partes começaram a preparação para o plano. Todos estavam agindo de acordo com o plano. Na sala onde os treinadores eram mantidos, Lorelei estava falando com outros treinadores e contando a eles sua parte do plano. Enquanto ela explicava a eles seu papel e quando agir, Lance e Alvin discutiam outra coisa. Por que você não se tornou o líder em vez de Lorelei? Lance perguntou. Claro que eu poderia fazer isso, mas eles conhecem Lorelei melhor do que eu e somos novos aqui. Lorelei ficou aqui por mais tempo, então eles estão mais familiarizados com ela. Eles estão mais dispostos a agir de acordo, mas se eu disser isso a eles, eles provavelmente pensarão que estou sendo egoísta ou que estou favorecendo outra pessoa em vez deles ou algo assim. Alvin declarou enquanto olhava para todas as pessoas ali e continuou. Não tenho certeza se esse plano vai funcionar. O quê? Lance gritou. Ouvindo isso, todos os treinadores na sala olharam para Lance estranhamente. Vendo isso, Alvin disse suavemente, fique quieto, seu idiota. Veja como os outros estão olhando para nós, enquanto olhava para Lance. Haha, não se importe conosco. Ele só disse algo chocante, então fiquei surpreso. Lance explicou a todos na sala enquanto Lorelei entre eles olhou para Lance desconfiada. Todos então foram para sua própria preparação. Então disse a Alvin, o que você quer dizer com esse plano não vai funcionar. Você estava tão confiante antes. Agora, para onde foi toda a sua confiança? Ele sibilou. Você acha que eu não quero que meu plano funcione? Por que você acha que eu não incluí Alter no plano? Ele é nosso trunfo. E você acha que seremos capazes de derrubá-los apenas com esses treinadores juniores enquanto nosso inimigo mais fraco é o nível intermediário? Não importa o quanto pensemos, estamos em desvantagem. Alvin explicou. Então o que fazemos? Por que você não contou a Lorelei sobre isso? Lance perguntou curiosamente.
um líder pode perder a confiança. Se eu dissesse isso a ela, você acha que ela agiria de acordo? Ela parece não conseguir controlar suas emoções. Alvin disse e olhando fixamente para Lance disse sem emoção. Um rebanho de Mariep é liderado por um pastor. Eles são apenas bucha de canhão. Eles não têm nenhum valor, exceto para aumentar o número. O plano depende principalmente de nós para ter sucesso. Todos eles, incluindo Lorelei, são peças de sacrifício. Lance, após ouvir isso, pareceu chocado e perguntou com raiva enquanto segurava pelo colarinho. Como você pôde fazer isso? Você sabe quantos deles poderiam morrer nesse plano? Como você pode considerar a vida tão barata? Eles começaram uma disputa de encaradas entre si, nenhum dos dois querendo recuar. Como estavam se comportando silenciosamente, ninguém viu seus atos. Alvin então se virou para os treinadores e disse, olhem para eles, o que vocês veem? Lance seguiu o campo de visão de Alvin e então disse curiosamente, o que você quer dizer? O que há para olhar? Quando os conhecemos antes, eles estavam miseráveis e pareciam sem graça, mas agora seus olhos têm esperança e estão vibrantes. Agora eles têm novamente um pouco de esperança pela liberdade. Você quer que eu destrua esse pouco de esperança que eles têm agora? Alvin perguntou mais uma vez. Claro que não. Eu não quis dizer isso, ele se pavoneou e continuou, mas isso não significa que você pode simplesmente fazer isso. Mesmo que não façamos isso, há uma grande chance de que a maioria de nós não sobreviva se formos transferidos para o lugar que eles querem que a gente vá. Você não ouviu o que eles disseram? Nós nos veremos depois que você sobreviver. Isso significa que não temos muita chance de sobrevivência. Dessa forma, pelo menos mais pessoas têm chance de sobrevivência. Alvin afirmou. Eu não pensei que você fosse tão frio. Que você pudesse simplesmente desistir de tantas pessoas só para sobreviver. Estou decepcionado com você. Lance disse deprimido. Alvin apenas permaneceu calmo, mas seus olhos estavam nublados como se estivesse pensando em algo e então respondeu Lance. Se você não tem força suficiente, você não deveria ser um herói. Ou você só machucaria os outros. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. Ao ouvir isso, Lance arregalou os olhos. O que você quer dizer? Nada, apenas siga o plano. Você tem algum problema com o plano? Alvin olhou para ele e perguntou, mas seu rosto estava vazio de qualquer emoção. Lance olhou para Alvin e pensou, o que aconteceu com você que pensa tão morbidamente? Todas as coisas que você me contou sobre sua família foram tão legais, mas agora isso. Deve haver uma razão. Com o nosso tempo juntos, sei que você não é um traidor que deixa seus amigos sozinhos ou você poderia ter me deixado sozinho na floresta ou não me avisaria sobre as sombras. Como seu amigo, eu deveria apoiá-lo. Então olhou para todos os rostos felizes dos treinadores aqui, ele também está certo, afinal, não importa o que façamos, há perigo. E disse a ele, ok, como seu amigo, eu apoio. Ao ouvir isso, Alvin sorriu suavemente. Obrigado. Eu te conto sobre isso mais tarde. Ao ouvir que Alvin explicaria seu comportamento mais tarde, Lance também sorriu e disse, não se preocupe. Não vou deixar você esquecer. Vou me lembrar disso. Vendo os treinadores felizes, o humor de Lance mais uma vez azedou. Muitos morrerão. Eu sei, mas o que podemos fazer é não deixar que a morte deles seja em vão. Alvin disse severamente. Malditas sombras. Lance disse com raiva. E Alvin também concordou com a cabeça. Vamos estar prontos para agir, Alvin disse a ele. Capítulo 23. Lorelei, depois de contar a todos os treinadores, foi até Lance e Alvin. Ela então perguntou, então quando começaremos o plano? Alvin respondeu, deixe-os descansar agora. Começaremos ao amanhecer. Mas por que começamos naquele horário? Lorelei perguntou curiosamente. Lance disse irritado. Por que você está fazendo tantas perguntas? Você já sabe de todos os planos, então por que está perguntando isso? Lorelei ficou brava com a atitude de Lance e respondeu. Não estou perguntando a você. Estou falando com Alvin. De qualquer forma, o que aconteceu com você para deixá-lo tão irritado? Nada. Nada aconteceu comigo. Eu sempre fui assim. Lance respondeu rapidamente. É mesmo? É por isso que Claire sempre disse que você é muito irritante. Ela respondeu brincando. O quê? É sobre isso que Claire fala com as amigas. Só espere como eu vou limpá-la quando eu voltar para casa. Lance resmungou. Chega de brigas entre nós. Vamos descansar. Temos que acordar cedo, então é melhor estarmos prontos. Amanhã será muito difícil. Alvin dissolveu a briga e disse a eles. Depois disso, ele os deixou e foi para um canto e olhou para os treinadores conversando entre si e contando como eles estariam livres amanhã e o que fariam depois de voltar para casa. Isso fez lembrar de sua própria casa, de seu pai contando a ele sobre sua grandiosidade, a comida deliciosa de sua mãe e seus irmãos travessos. Então ele pensou em seu avô que o influenciou muito em sua infância. Terei muito o que fazer amanhã. Espero que saia conforme o planejado. Não quero revelar ao ter muito cedo. Pensando nisso, ele também dormiu. Enquanto isso, na cidade de Viridian, em um local secreto, uma pessoa estava sentada em seu assento com um persa a seu pé. Essa pessoa estava olhando para frente, sem expressão, enquanto suas mãos deslizavam suavemente sobre o persa. E o Pokémon parecia estar gostando. Nesse caso, uma pessoa entrou na sala e relatou, Senhor, estamos prontos para agir. Todo o pessoal está no local e agirá sob seu comando. A pessoa sentada que por acaso era o líder perguntou suavemente, o que sabemos sobre a força enviada pela Liga? Quem os está liderando? Senhor, pelos nossos contatos, descobrimos que a Liga está enviando mais pessoas do que eles disseram originalmente. Eles estarão no perímetro e só agirão se as coisas derem errado. E quem lidera oficialmente o time é o novo capitão da Força Armada de Kanto Surge, e o oculto é o líder de ginásio da cidade de Fuxia, o líder Ninja Anzo. E o time reserva é o corpo de elite da Liga.
Com certeza a Liga não confiará em nós, uma pequena organização, e ainda terá um backup para a limpeza. É bom saber que nosso investimento na Liga está à altura e pode transferir essas informações para nós, disse o líder enquanto pensava. Em breve todos vocês saberão do que nós, uma pequena organização, somos capazes. Agiremos junto com a Liga de acordo com o plano ao amanhecer. Estejam prontos. Sim, senhor, e ele saiu da sala, deixando o líder e seu persa sozinhos. Aqueles sombras vão se arrepender de terem vindo para Canto. Aqueles fanáticos deveriam ter ficado em Johto, e pensar que eles acreditavam que poderiam governar Canto. Somente nós, os Rockets, somos elegíveis para ser o líder do submundo de Canto. Ele disse apaixonadamente. Enquanto isso, seu persa ronronou em concordância. No esconderijo das sombras. Na sala de vigilância havia alguns recrutas das sombras supervisionando todos os acontecimentos na base e eram solicitados a relatar todos os contratempos que ocorressem na base. Agora esses soldados junto com um dos elites da base Bate e Fang. Hahaha, olhe para esses idiotas. Eles são tão estúpidos, disse uma pessoa que viu todo o planejamento dos treinadores. Ele era Fang, e ele continuou, esses idiotas acham que não vamos olhar para eles e apenas deixá-los em paz. O que eles acham que somos amadores. Hahaha. É bom que saibamos de antemão. E eles escolheram um momento mais problemático para agir. Com a Liga indo agir em breve e estes também, podemos ter problemas. Uma voz suave feminina soou. Era Bate. Não seja tão covarde. Você acha que não podemos cuidar de algumas crianças que nem sequer têm Pokémon com elas? Fang zombou dela. Não é isso. Não se esqueça, não importa o que aconteça, esses pacotes devem ser enviados vivos para o QG, ou então não podemos completar nossa cota. Você esqueceu o que vai acontecer conosco se falharmos? Bate respondeu com calor similar. Isso deixou Fang quieto. Muito bem, então o que você quer fazer? Deixe-os executar o plano e nós os eliminaremos lentamente. Droga, se não fosse pela missão, eu os teria deixado saber o que acontece com aqueles que se opõem a nós, disse ele com raiva. Ela então respondeu alegremente, não podemos matá-los, mas isso não significa que não podemos fazer mais nada. Só de pensar nisso me faz tremer de alegria. Ouvindo-a dizer isso, Fang estremeceu de medo e pensou, por que estou com essa vadia sádica? Quase sinto pena daqueles pobres tolos. Ok, vamos fazer como você diz. Já tínhamos a Liga sobre nós. Para as sombras. Para as sombras. Enquanto isso, na mesma base onde todos os treinadores sequestrados são mantidos. Todos eles estão dormindo alegremente, sem saber que seu plano já foi revelado aos sombras. Capítulo 24. No dia seguinte, antes do nascer do sol. Acorde, seu maldito Slowpoke. Essa foi a primeira coisa que Alvin ouviu quando começou a se levantar do sono. Seus olhos estavam embaçados e ele viu uma imagem borrada de um garoto ruivo que o sacudia enquanto dizia para ele acordar. Quando ele voltou a si, viu que Lance o estava sacudindo para acordá-lo. Então, de repente, ele se sentou ereto e sua cabeça bateu na de Lance. Então ambos seguraram a cabeça e rolaram no chão de dor. Que diabos, Alvin? Olha onde você está. E você teve que se sentar tão rápido? Se não fosse por estarmos ocupados, eu teria jogado você de volta no chão. Lance trovejou para Alvin. E quem foi que sentou em cima de mim e ficou me sacudindo para cima e para baixo? Você deveria estar feliz por eu não ter te jogado para cima como eu fiz naquela vez. Alvin olhou para ele com os olhos vermelhos. Enquanto isso, Lance estava segurando seu ombro como se doesse. Perto dali, Lorelei veio até eles para parar a briga e disse, acalmem-se. Guardem suas energias para completar o plano para que possamos nos libertar. E puxou os dois jovens treinadores do chão. Então continuou. Então vocês dois estão prontos para agir? Alvin, ao ouvir sobre o plano, cerrou os punhos e olhou para Lance, que o olhou intensamente, então acenou para Lorelei em concordância. Vamos começar o plano. Enquanto isso, no centro de comando. Olha, esses idiotas estão começando a agir. Você começou a gravar? Isso vai nos ajudar a ter melhor acesso a eles e classificá-los para o próximo julgamento. Um dos elites disse. Sim, senhor. Todos os registros serão transferidos diretamente para o chefe e também estamos prontos para criar backups deles em caso de alguma emergência. O sujeito em frente ao computador respondeu. É isso que nos separa daquelas outras organizações idiotas. Não temos nenhum desperdício entre nós. Todos os desperdícios perecem no julgamento. O pensamento da elite então disse, então continue a observá-los e não os deixe morrer. Também tome nota daqueles 3 treinadores que vimos antes. Eles são diferentes dos outros. Então na tela da sala de comando as imagens de Lorelei, Lance e Alvin entram em foco. Sim, senhor. Como eles são os líderes e planejadores desta revolta que se aproxima, haverá alguma instrução específica para cuidar deles? O soldado perguntou educadamente. Outros não podem morrer e podem ser feridos, mas esses 3 não devem ser mutilados e gravemente feridos. Esses 3 são os mais prováveis de estarem entre os 50 primeiros. Então peça para eles não machucá-los muito, ele respondeu. Mas senhor, eles são os que instigam os tumultos, então por que não são punidos? Perguntou o soldado curioso. Você está questionando suas ordens? Preciso lembrá-lo do que acontece com aqueles que questionam seus superiores. Ele olhou friamente para o soldado que começou a se pavonear. Não, ó senhor. Farei o que você disser, senhor. Ótimo. Vou esquecer seu mau comportamento agora, mas não repita, senão. Ele não terminou, mas o sujeito começou a empalidecer pensando no que aconteceria se o irritasse. No depósito onde os treinadores são mantidos, o plano começou. A porta da sala era uma porta simples, não eletrônica ou selada, então, se força suficiente fosse aplicada, ela poderia quebrar. O que eles fizeram foi amarrar todas as cordas da sala e engrossar a corda. Então amarrar na maçaneta da porta e puxar com força. Todos os treinadores começaram a puxar a corda para trás para abrir a porta, mas os nós parecem começar a perder a aderência e eles se separam. Eles continuaram algumas vezes, mas falharam várias vezes.
mas finalmente conseguiram desengatar um pouco a porta. Ao ver a porta desarticulada, eles começaram a recuperar a esperança perdida e dessa vez, enrolaram a corda com muito mais força e a porta se abriu com um estrondo. Este estrondo alertou os guardas ao redor e eles começaram a se dirigir para o depósito. Então Lorelei também disse a eles, vamos nos separar como planejado. Havia um total de 24 treinadores e eles foram divididos em grupos de 6. Um total de 4 grupos e eles partiram. Lance, Lorelei e Alvin estavam em 3 grupos diferentes. Seus planos são compostos de 3 partes. 1. Escapar da sala. 2. Desligue a alimentação da base. 3. Recuperar seus Pokémon perdidos. Como eles não conheciam o layout da base, todos sabiam o plano. Esse plano era bem amador, mas isso deu a esses treinadores sem esperança a esperança de combater os oponentes. Mas o plano real só Alvin sabia, pois sabia que eles estavam sob a vigilância das sombras, então ele não revelou o plano inteiro. Alvin foi para o oeste da sala Lance para o leste enquanto Lorelei e outro para o sul. Em sua equipe, Alvin não era o líder, mas um treinador de 16 anos era. Seu nome era Bank e pelo que Lorelei lhe disse, ele era quase um treinador intermediário. Eles correram pelo corredor e encontraram 2 recrutas que estavam na frente com seus Pokémon. Os Pokémon eram Hatcat e também um Ekans. Ambos eram assustadores e tinham cicatrizes pelo corpo e a presa de Hatcat tinha rachaduras mostrando o quanto ele sofreu ao longo dos anos, pois seus dentes podiam até quebrar pedras. Gruntion, onde vocês acham que vão, pirralhos? Nenhuma resposta veio quando os treinadores os encontraram presos e afetados por sua aura assassina, mas Alvin, que já havia experimentado isso, estava pensando em um plano. Já que todos vocês pirralhos quebraram as regras, então cabe a nós, os mais velhos, puni-los. Então estejam prontos. Recruta 2 crepitando loucamente. Então os 2 Pokémon se dirigiram ao grupo de treinadores com Hatcat e Ekans prontos para mordê-los. A mesma coisa aconteceu com todos os outros grupos. Eles também foram pegos pelas sombras e atacados pelos Pokémons. No centro de comando. Se vocês querem escapar, devem se esforçar mais ou então sofrerão muito. Fang disse friamente, olhando para a situação dos 4 grupos. Capítulo 25. Enquanto os Pokémon avançavam em direção a Alex e ao grupo Bank, o líder do grupo gritou, vamos. Nós escapamos da sala, agora tudo que temos a fazer é derrotá-los, pegar nossos Pokémon e correr para fora da base. E todos nós estaremos seguros. Somos mais numerosos, vamos derrotá-los. E ele também avançou em direção a eles. Tendo sido motivados, todos eles também se lançaram. Nisso, alguns deles foram arranhados por suas presas e dentes e receberam alguns ferimentos. Mas isso não os fez perder a esperança, pois atacaram os Pokémon com punhos e chutes em seus olhos, pernas ou em suas cabeças. Isso irritou os Pokémon, mas não os machucou muito. Enquanto isso, Alvin não se juntou a eles. Ele viu um grosso cordão de fios para plugs e interruptores na parede. O que ele fez foi puxar o fio para fora. Isso cortou a luz do corredor, exceto pelas faíscas no cordão. Ele então avançou levando o cordão em direção ao Pokémon. Como estavam ocupados com os ataques ruins dos jovens treinadores, eles não prestaram atenção em Alvin e só olhavam para ele quando ele estava perto. Dessa forma, Hatcat suportou toda a força da corrente enquanto Ekans apenas uma lasca enquanto ele perseguia o ataque e desmaiava. Mas Hatcat ficou preto como carvão devido à alta voltagem. Isso chocou tanto os recrutas quanto os treinadores, mas os treinadores se recuperaram do choque mais cedo e espancaram os recrutas. Eles eram muito mais fracos do que seus Pokémons e suas pernas e mãos quebraram e eles desmaiaram sofrendo o ataque dos treinadores. Depois que eles desmaiaram, Alvin tirou os Pokémons da cintura deles, o que deixou os treinadores feridos surpresos com seu ato. Alvin respondeu, se eles voltarem a si, eles podem liberar seus outros Pokémons e deixá-los nos atacar mais tarde. Então estou levando a Pokébola deles comigo. Para isso o banco respondeu, ok, e graças ao seu raciocínio rápido estamos seguros. De qualquer forma vamos lá. Todos eles mais uma vez correram rapidamente pelo corredor, embora lentamente comparado a antes. A mesma coisa aconteceu em outros lugares. Tanto Lorelei quanto Lance, usando suas mentes afiadas, derrubaram os Pokémons dos oponentes, assim como seus treinadores. No caso do 4º grupo, eles estavam muito mais feridos em comparação aos outros 3 grupos. Eles conseguiram derrubar os Pokémons, mas quando derrubaram todos os seus oponentes, eles mal conseguiam andar. Mas confiando em sua vontade, eles ainda andaram para frente. Grupos de lanceiros se depararam com a sala de energia elétrica. Havia uma grande turbina girando na sala e alguns tipos elétricos como Pikachu, Electrode, Voltorb ou Tortorvor estavam por perto aproveitando a energia gerada. Vendo os Pokémon elétricos ali, ele murmurou, merda, a dificuldade é muito maior agora. Como desligar o gerador e não ficar bravo e ser atacado por esses Pokémon? Vamos lá. Quando o grupo de Alvin chegou à porta na esquina, eles viram 5 soldados parados perto da porta. Ao ver isso, eles ficaram com medo de como eles continuariam e os derrubariam. Enquanto Alvin pensava em uma maneira, outros treinadores estavam tendo um colapso nervoso e apenas Bank estava quieto. Estamos condenados. Nós mal enfrentamos 2 deles e agora são 5. Como vamos sair daqui? Eu quero que ele vá para casa. Uaaah! Outro gritou baixinho. Bank então se virou para Alvin e perguntou, você tem alguma maneira de derrotá-los, Alvin? Como ele conseguiu pensar em um plano antes, ele pensou que poderia ter uma maneira. Alvin respondeu, eu tenho um jeito, mas é arriscado que pelo menos um de nós se machuque ou até mesmo seja recapturado. Então, quem elegerá além de Bank? Ouvindo tudo isso, os outros 4 ficaram em silêncio. Nenhum deles estava disposto a ser capturado novamente. Ao ver isso, Alvin pensou, ainda bem que nunca coloquei minha esperança nessas pessoas ingratas. Bem, é melhor deixá-los sofrer então. Alvin pensou sombriamente. Tudo bem, vou criar uma abertura.
Vocês todos atacam quando eles não estiverem olhando, ele afirmou. A isso eles assentiram. Claro que todos vocês serão egoístas. Ainda bem que não sou tão heróico quanto era todos aqueles olhos atrás. Pensando em seu passado, ele suspirou tristemente. Alvin primeiro apagou a luz do corredor por meio de uma chave inglesa na luz, o que os alertou. Todos estavam com as mãos em suas pokebolas e olharam ao redor. Vamos nos separar e procurá-los. Aqueles fugitivos provavelmente estão por aí. Vamos fazê-los sofrer por sua revolta. Já posso ouvir o desespero deles após o fracasso, ele riu. Deixando o primeiro na porta, os 4 em um grupo de 2 seguiram para 2 direções. Alvin ficou quieto no escuro, deixando os soldados passarem por ele, mas não os atacou, pois queria deixar os outros treinadores sofrerem. Depois que saíram, eles alcançaram os outros treinadores. Parece que o outro grupo também encontrou um grupo de treinadores e ele alcançou o que estava na porta e os derrotou. Depois de entrar, ele descobriu que todas as pokebolas estavam colocadas neste depósito. Ele pegou a sua e a de Lance de todas as pokebolas, pois a dele estava marcada com uma estrela, enquanto Lance tinha a impressão do símbolo do clã dele para distingui-los. Ele então soltou seu Eevee, que depois de vê-lo feliz pulou nele e se aconchegou enquanto dizia véi. Como se dissesse o quão assustado ele estava. Como ele estava com ele quando eles foram atacados na floresta e estava preocupado com seu treinador na pokebola. Alvin, depois de acalmá-lo, disse para ele atacar os recrutas e seus pokémons no corredor e derrubá-los rapidamente. Ele pensou em atacá-los. Primeiro Alvin ajudou seu grupo e os derrubou por trás e depois pegou suas pokebolas. Ao vê-lo com o Eevee, Bank perguntou, você encontrou todas as pokebolas? Sim, eles estão atrás da porta. Peguem os seus e estejam prontos para lutar, e eu derrubarei o outro lado. Todos eles foram para o quarto enquanto ele os levou para fora com Charmeleon dessa vez. Ele os queimou e então viu que era Lorelei e Lance juntos. Vamos para o quarto e nos reagrupar lá. Ele disse isso a eles e eles se dirigiram para o quarto. 3 dos 4 grupos se encontraram novamente na sala e agora eles têm seus pokémons. Agora eles podem derrubá-los com número. Isso lhes deu uma nova onda de alívio. Entre eles, apenas Alvin, Lorelei e Lance ainda estavam preocupados. Agora a primeira rodada acabou. E a próxima rodada os treinadores enfrentarão junto com seus pokémons. No centro de comando, Fang disse ao soldado próximo a ele, comece a próxima etapa do plano. Agora não precisamos nos preocupar muito em feri-los, pois eles têm seus pokémons. Que parem de se conter. Ele deu todas essas ordens calmamente. Sim, senhor. Capítulo 26. À medida que as pessoas das sombras começam a passar para a próxima fase e a vestir as luvas de criança, ou seja, elas não vão se conter. No depósito, todos os treinadores fugitivos dos 3 grupos começaram a pegar seus pokémons de volta no depósito enquanto Alvin entregava a pokebola de Lance para ele. Após pegar as pokebolas, Lorelei as reuniu novamente e começou, agora que recuperamos nossas pokebolas. Devemos ir salvar o 4º grupo que foi capturado pelas sombras. Agora devemos nos reunir, nos dividir e... Antes que ela pudesse terminar, um dos treinadores gritou. Agora que tenho meus Pokémon, não tenho mais medo dessas malditas sombras. Agora eu vou. Mostre a esses bastardos o que eles ganham por me irritarem. Depois de ouvir isso, outros treinadores também começaram a gritar. Não vou deixá-los escapar. Eu os esmagarei. Eles vão pagar por isso. Eu os erradicarei pela raiz. Estimulados pela raiva e mais uma vez recuperando seu poder, recuperando os Pokémon para que pudessem batalhar com eles. Eles estavam começando a ficar inflamados pensando que poderiam enfrentar aqueles recrutas sem Pokémon, então com seus Pokémons eles poderiam vencer facilmente. Essa emoção pode ser vista em todos, exceto Lance e Alvin, pois Lance já foi avisado por Alvin que depois de recuperar os Pokémons, poderia haver um caso assim. Espere, antes de enfrentar as sombras, precisamos salvar nossos amigos que foram capturados. Por favor, acalme-se, ainda temos muito a fazer ao vê-los tão agressivos, ela disse nervosamente enquanto puxava os óculos para cima do nariz. Deixe-os em paz. Podemos salvá-los depois de derrotarmos as sombras. Temos que nos vingar deles antes que fujam. Bank, o líder do grupo Alvin, declarou, de qualquer forma, eles são perdedores por serem pegos por eles. Olha, todos nós estamos aqui, mas eles foram pegos. Devemos deixá-los em paz para que aprendam a não serem pegos no futuro. Ha 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 ha. Sim, deixe-os estar. Sim, eles estão certos. Todos eles tocaram. Lorelei ainda implorou por eles, mas eles sofreram conosco juntos. Deveríamos tentar pelo menos uma vez. E se você estivesse na posição deles? Ela olhou para todos eles esperançosamente, então para Lance e Alvin implorando e esperando que eles a apoiassem. Alvin continuou olhando para ela, mas se alguém notasse, parecia que ele a ignorou e olhou para a parede atrás dela. E Lance desviou o olhar dela. Vendo que eles não iriam ajudar, ela olhou para eles mais uma vez. Desta vez todos os treinadores ficaram quietos e ninguém falou. Mais tarde, aquele que começou a postura agressiva declarou, mesmo que queiramos ajudá-los, enfrentaremos muitas das sombras que agora cuidarão deles. Eles serão a isca para nos pegar. Vamos tirar os que estão na periferia e então ajudá-los quando estivermos seguros. Sim, é assim que faremos. Eu também concordo. Eu também. Aqui. Todos concordaram em primeiro se proteger e depois sair para salvá-los após deixarem a base, reportando-se à liga e pensaram que dessa forma ambos estariam seguros. Vendo que ninguém estava ao seu lado, ela gritou com raiva, tudo bem então. Mas se todos vocês forem pegos ou algo acontecer com vocês, não esperem que eu os ajude. Dizendo isso, ela se afastou deles. Depois disso, todos os treinadores deixaram a sala e saíram para derrotar as sombras, mas desta vez os que eram mais fortes do que a maioria foram sozinhos, enquanto os um pouco mais fracos foram em grupos de 2 ou 3.
Dos 18 presentes, 5 saíram sozinhos, 3, Alvin, Lance e Lorelei, ficaram na sala enquanto os outros 10 estavam em 2 grupos de 2 ou 3. Depois que eles saíram, Lorelei de repente os atacou e disse: "Por que vocês não me ajudaram lá fora? Olha o que aconteceu. Agora estamos todos separados e fáceis de pegar. O que vamos fazer agora? Muitos foram pegos e agora estamos divididos também. Então, como vamos sair daqui?" Todo o plano foi por água abaixo. Ela continuou a fumegar para Lance e Alvin. "Todo o vapor saiu do seu sistema?" Alvin disse brincando, ao que Lance riu e seu Ivy em seu ombro riu. Mas Lorelei não achou engraçado e olhou ferozmente para eles. Isso parou o riso de Lance, mas Ivy continuou a sorrir. "O que você quer dizer? E por que você não está bravo porque eles não seguiram seu plano, Alvin?" "Droga, já que eles insultaram seu plano, você deveria estar mais bravo do que eu?" Lorelei disse olhando para Alvin. "Porque eu sabia que isso ia acontecer." Alvin disse calmamente. "O quê? O que você quer dizer com você sabe? Como você pode saber? Você é um vidente ou um profeta?" Lorelei o bombardeou com perguntas. "Quando fomos sequestrados pela primeira vez, vi que todos os treinadores já tinham estabelecido grupos e divisões entre si e alguns eram solitários entre eles também. Esses solitários olhavam para os do grupo com desdém e também zombavam de vez em quando. Então eu sabia que eles eram orgulhosos e não agiriam depois que recuperassem seus pokémons. Esse plano de derrubá-los em grupo não vai funcionar. Além disso," ele parou e olhou para Lorelei. Lorelei narrou e perguntou: "E também? Mesmo que estivéssemos em grupo, não faria diferença. Por que isso não importaria?" Ela perguntou e Lance também olhou para ele curioso, já que ele nunca explicou por que o plano não funcionaria. "Porque estávamos sempre sob a vigilância deles. Eu sabia disso, já que eles nos pegaram vivos e disseram que éramos um pacote valioso para eles, mas eles não tinham um único guarda para nos olhar. Isso me fez sentir suspeito. Então pedi ao meu Alter para inspecionar a sala. E seu Alter surgiu de suas sombras assustando Lorelei. Alter, depois de emergir, cumprimentou Lance e Lorelei com um aceno de mão e então começou a conversar com Ivy, provavelmente contando tudo o que aconteceu com eles depois que foram sequestrados. Mas ele a ignorou e continuou. "Então, depois de saber que eles estavam olhando para nós e para a falta de participação e coesão entre nós, pensei que não iria funcionar e a segunda é: não continue se arrastando assim. É irritante e não é legal." Lance atirou em Alvin enquanto Lorelei concordava, pois seu desenho estava ficando irritante. "Ótimo estraga prazeres. Segundo, não importa quantos Rattata existam, eles podem derrotar um pseudo-lendário como Dragonite ou um Gyarados." Ele perguntou a eles. Lance, sendo um entusiasta de dragões que ele era, rapidamente disse: "De jeito nenhum. Eles nunca podem enfrentá-los. O tipo dragão evoluía após acumular energia vital suficiente e estimular a evolução. Eles têm uma aura muito forte ao redor deles que eles não conseguem nem suportar a pressão que exercem sobre eles. Caramba, eles vão correr ou se esconder na presença deles. Mas como isso é semelhante a nós. O recruta que vimos estava no nível intermediário e pelo medo que ele tinha do líder, parecia que ele era pelo menos um treinador de nível sênior. Vocês acham que conseguiriam enfrentá-lo?" Alvin olhou para eles. Tanto Lance quanto Lorelei ficaram quietos, pois ambos já tinham visto do que um treinador sênior é capaz. Já que Lance é neto do grande ancião do clã Vataru e Lorelei é aluna do treinador principal de elite dos 4, Pierce, então ambos conhecem a força dos treinadores. "Então o que fazemos?" Lance perguntou. "Agora começamos a segunda rodada." Alvin disse sorrindo. Capítulo 27. Do outro lado da floresta viridiana, uma grande batalha estava acontecendo. Havia muitos Pokémon como Rattatas, Nidos, etc. Pokémon quádruplos estavam fugindo do campo de batalha. Muitos tipos de insetos como Caterpie e Veedon e outros voadores como Spiaro também estavam escapando. Na batalha, muitas árvores caíram, havia crateras aqui e ali. No céu, os tipos voadores estavam atacando uns aos outros com asas, garras, bem como rajadas e tufões. Havia árvores queimadas, trituradas ou dilaceradas pela força bruta. Conforme a batalha continua, muitos Pokémon também estão no chão, exaustos, feridos ou derrotados e até mortos. Este campo de batalha é o resultado de uma luta entre as ligas e as sombras. Houve outros lugares que tiveram uma batalha ainda mais séria, como o Capitão Surge enfrentando 2 da Elite das Sombras, Koga enfrentando 2 enquanto o líder enfrentava Giovanni. Todas as partes da batalha deixaram uma grande lacuna entre seus campos de batalha, pois a batalha aqui foi muito caótica. Essas batalhas revelaram o que o poder realmente era. No campo de batalha de Surge, seu Electivire, Raichu e Luxia estavam destruindo os Pokémons Carmore, Oduon, Umbreon, Veaville, Hiddon e Mismagius. E os Pokémon de Surge ainda tinham uma vantagem. No campo de Koga, seus Pokémon venenosos Crobat, Muk e Nidoking estavam suprimindo Cetelix, Victreebel, Vileplume, Scolipede, Golem e também um Blastoise. E em Giovanni havia apenas um Beedrill pairando atrás dele e seu oponente, o chefe desta base das sombras, estava no chão e seus Pokémon, como Camerupt, Sceptile, Feraligatr, Fearu, Alakazam e Drapion, estavam todos derrotados no chão e na frente estava apenas o Nidoking. Giovanni estava olhando sem emoção para o líder caído e zombou friamente. Você queria entrar em canto com apenas essa força? Não é de se admirar que Johto seja chamada de liga mais fraca. Então ele pegou um comunicador e disse: Archer, a tarefa está concluída. Os 3 treinadores já estavam causando problemas lá e muito foi destruído. Tudo bem, então deixe a liga lidar com os treinadores sequestrados e descubra tudo sobre esses treinadores e veja se eles podem se juntar a nós. Mas não revele diretamente, a liga também tomará nota disso. Depois disso ele desligou a ligação e pensou, parece que ainda há gênios nascidos em canto, afinal, eles só sequestraram novatos e treinadores iniciantes.
Então ele voltou e os membros da liga próximos pegaram os líderes. E depois disso a batalha estava chegando ao fim. Depois de meia hora com a vitória da liga só restavam Pokémon derrotados, treinadores e um campo marcado. 2 horas antes do chamado de Giovanni. Na base, todos os 3 jovens treinadores Alvin, Lance e Lorelei estavam se movendo em direção ao local onde o quarto grupo estava preso. Alvin e Alter havia explorado a área enquanto eles conversavam e discutiam a próxima parte do plano sem qualquer possibilidade de espionagem enquanto seu IV destruía a câmera e seu Butterfree vasculhava a área com seus poderes psíquicos. Após a busca, eles descobriram que estavam mantidos na sala à esquerda do centro de comando, e dos 2 únicos elites presentes na base, um estava posicionado na única entrada da base. Alvin sabia sobre o ataque da liga, pois seu Alter espionou a reunião e sabia sobre seus poderes, então ele pensou no plano de primeiro distraí-los com buchas de canhão. Outros treinadores e eles, seu grupo, causariam o máximo de problemas possível e atrasariam o tempo para a liga resgatá-los. Ele sabia que não importava o quanto eles treinassem, eles só poderiam enfrentar um da elite enquanto arrastavam o outro. Então agora o plano deles era destruir a base e causar caos na base. Eles decidiram liberar o grupo capturado para aumentar o número e causar caos. Esta também é a razão pela qual ele não os impediu de sair, pois quanto mais espalhados eles estão, mais caos eles causam. Então agora encontramos nossos heróis logo ali na esquina olhando para a porta atrás da qual o grupo foi pego. No caminho, eles derrotaram cerca de 10 recrutas das sombras, dos quais Alter derrubou 6 deles antes que eles pudessem perceber. Há um tipo psíquico na sala, então o ataque oculto de Alter não vai funcionar e a única maneira de fazer isso é tirá-lo à força. Mas isso provavelmente atrairá a atenção do centro de comando. Lorelei analisou. Lance então disse a eles, então deveríamos ser tão rápidos que eles nem teriam como nos parar e nos contra-atacar. Ao ouvir isso, ambos pensaram. Deixe Lance pensar em maneiras diferentes de nos fazer ser pegos. Alvin então disse, embora eu não queira dizer isso, o plano de Lance é realmente viável. Então vamos com ele e lembre-se de que temos no máximo 3 minutos para enfrentá-los, libertá-los e sair daqui. Então esteja preparado e cada segundo conta. Então eles correram na frente e Lance liberou seu Dratini, Lorelei seu Smoshun e Alvin seu Charmeleon. Capítulo 28. Estrondo. Este foi o único som que as pessoas na sala ouviram antes de serem atacadas por Fúria do Dragão, Lança-Chamas e Raio de Gelo. Estes imobilizaram cerca de 5 dos recrutas, mas 4 ficaram ilesos dos ataques. Com isso eles revelaram seus Pokémon como Arbok, Veezin, Golbat e Veavile prontos para o combate. E atrás deles está um Hipno com um anel de metal na mão. Então alguns finalmente ousaram resgatar seus amigos. Mas não se preocupe, em breve você também se juntará a eles. Disse um recruta. Outro acrescentou, o chefe disse que não precisamos nos conter, mas garantir que todos estejam vivos. Isso significa que eles só precisam continuar respirando. Mas se faltarem alguns membros, ainda está tudo bem. Agora não precisamos mais sofrer de tédio. Eles continuarão a nos entreter. Hehehe. E ele sorriu psicoticamente. Todos esses recrutas ignoraram os outros membros que agora estão atordoados e inconscientemente caídos no chão. Eles continuaram falando sobre como eles vão fazê-los sofrer quebrando suas mãos ou pernas. Ou como eles vão arrancar suas unhas com pinças ou como eles vão apenas envenená-los para que eles gemam de dor e como eles vão fazer o suficiente para que eles sobrevivam. Mas nosso herói escolheu ignorar as ameaças ao ver o treinador amarrado sangrando por diferentes partes. Alguns membros dobrados em direções diferentes da original e a dor em seu rosto, como se estivesse sofrendo de um pesadelo. Tudo isso revelou o fato de que esses bastardos doentes os torturaram desde que foram pegos. Isso irritou todos eles, o que foi revelado por seus rostos distorcidos. A próxima batalha começa como Charmeleon contra Veezin, Dratini contra Arbok, Smoshun contra Golbat, Eevee contra Veavile, Alter contra Hipno. Para Charmeleon e Veezin. Charmeleon começou a batalha com um lança-chamas que empurrou Veezin para trás, mas ele retaliou com cortina de fumaça. Ele se escondeu na fumaça e o jogou no chão. Arg! Doeu muito tanto pelo peso quanto pela força do ataque. Então Alvin gritou, use seus ouvidos. Então ele moveu suas orelhas suavemente e tentou ouvir o som de Veezin, mas não conseguiu ouvir nada. Isso o irritou e usou suas garras e lança-chamas para atacar descontroladamente, mas não conseguiu acertá-lo. Então um ataque o atingiu, isso interrompeu o ímpeto do Pokémon e para acabar com isso ele o bombardeou com garra de fogo, mordida e lança-chamas. Ele terminou a batalha com Fúria de Dragão. Esta batalha Charmeleon venceu com apenas um pequeno hematoma. E também bateu o recruta tão forte que um som de estalo foi ouvido. Eevee contra Veavile. Ambos os Pokémon são conhecidos por sua velocidade, mas Veavile era muito mais rápido e perseguia o ataque de Bola das Sombras e Estrela de Energia, e ele os atacava com garras e raio de gelo. Mesmo que não tenha passado muito tempo desde que ele se juntou ao time, ele ainda tem seus sentidos honestos com sua vida nas favelas. Como os movimentos não funcionaram, Alvin fez com que ele esperasse pelo ataque. Espere e não se mova. Já que você não vai atacar, então usaremos a Garra das Sombras. Ele então se dirigiu para Eevee com uma garra escurecida para acabar com isso. Assim que estava mais perto, Alvin comandou cavar e então suavemente e tirar seu treinador. Num piscar de olhos, ele caiu no chão, interrompendo seu ataque, então de repente apareceu abaixo do soldado e o expulsou com uma bola das sombras. Isso surpreendeu Veavile e Eevee o atacou com uma mordida desagradável e terminou com uma cauda de ferro. Isso o fez desmaiar. Hipno contra Alter.
Enquanto a batalha acontecia ao redor deles, ambos se entreolharam e não moveram um músculo. Se não fosse pelo fato de seus olhos brilharem em azul, pareceria que eles nem estavam lutando. Ambos estavam usando seus poderes psíquicos para sua batalha mental. Eles estavam empatados em todos os aspectos nesta batalha, pois Alter tinha mais controle e Hypno tinha mais poder. Havia uma atmosfera mais pesada aqui do que na outra batalha Pokémon. Então de repente seus olhos voltaram ao normal, e ambos atacaram. Alter com pulso de sombra e Hypno com raio psíquico. Seus ataques colidiram e neutralizaram um ao outro. Como Hypno tinha um treinador para guiá-lo, ele o comandou efetivamente e o atacou e tentou mantê-lo sob pressão. Se Alter não tivesse vantagem de tipo, ele teria perdido e persistiu até agora. Esta batalha o havia exaurido, mas então ele ouviu seu treinador comandando Eevee para atacar o treinador oposto. Isso lhe deu uma ideia. Desta vez, ele atacou com bomba de veneno e depois com barragem de bola das sombras, o que lhe deu tempo suficiente para atacar o treinador, a quem ele usou hipnose, fazendo-o dormir. Ao ver seu treinador ferido, Hypno ficou bravo e o atacou com cabeçadas em. Este movimento foi rápido e não lhe deu chance de se esquivar. Felizmente Eevee atacou com bola das sombras machucando-o e parando o ataque. Não dando outra chance, ambos o atingiram com bola das sombras e ataque jato de lama. Hypno não conseguiu aguentar o movimento e foi derrotado. Alvin estava tentando acordar os treinadores, mas eles estavam muito machucados e não conseguiam se mover. A batalha de Lance e Lorelei também havia terminado. Eles também nocautearam seus oponentes. Vendo que não poderiam ajudá-los em tempo limitado, Alvin propôs deixá-los aqui. Isso irritou Lorelei e Lance também ficou desapontado, mas Alvin explicou a eles: se não nos movermos, enfrentaremos muitas das sombras e até mesmo um comandante que não poderíamos derrotar. Devemos seguir nossos planos para causar caos na base e tentar ganhar tempo. E vendo que eles estavam sombrios, ele também acrescentou: agora não somos fortes o suficiente para enfrentá-los. Depois de ouvir isso, ambos concordaram com o plano dele, mas também pensaram em seus corações. Se eu fosse forte o suficiente, não os deixaria para trás. Esse incidente plantou um desejo por força em seus corações. Agora destruiremos a outra estação de energia deles para que a energia da base fique desligada e a defesa deles seja desabilitada. Dessa forma, se tivéssemos uma chance, poderíamos escapar. Depois de pegar sua Pokébola, eles correram para longe da sala para o outro lado do corredor. Enquanto corriam, ouviram alguns gritos atrás. Por que as luzes deste lugar estão apagadas? Por que eles não responderam ao nosso chamado? Espero que não os tenham deixado escapar. Agora eles estão indo em direção à estação sem saber o que os espera. Na estação de energia, havia apenas uma pessoa, mas ele era alguém que estava observando o grupo o tempo todo, Fang. A essa altura, todos os outros treinadores foram capturados novamente, exceto nossos 3 heróis. Esses 3 chamaram sua atenção logo no início, então ele aguarda a chegada deles. Venham logo, pirralhos. Eu sei que vocês virão aqui, e então eu mostrarei a vocês o que é o verdadeiro poder. Capítulo 29. Alvin e nossos outros heróis agora disparavam para longe da sala em meio aos gritos das sombras. Eles estavam usando táticas de bater e correr no caminho. Eles usaram o psíquico cadabra de Alter e Lance para explorar a área e, encontrando o momento certo, derrotaram os soldados de lá. Até agora eles conseguiram enfrentar uma dúzia de soldados e se calcularmos o número de pokémons que Alvin confiscou, daria cerca de 100. Até agora eles enfrentaram principalmente o tipo veneno, escuro ou pedra, e o tipo aço também, embora agora não haja categorização de aço, veneno e tipo fada. Esses atributos não foram classificados até agora. Os pokémon que eles enfrentaram até agora foram: tipo de veneno, Muk, Arbok, Veezin, família Nido, Golbat. Tipo de solo, Sandslash, Graveler, Rishorn, Donphan. Tipo escuro, Olduon, Migutiena, Sneasel, Crawdown. Eles enfrentaram principalmente formas evoluídas de Pokémon ao longo do caminho, o que mostrou o quão fortes esses recrutas eram, já que não tinham nenhuma forma primária neles. Eles foram capazes de enfrentá-los com alguns problemas como um time, mas a desvantagem é que os Pokémon estavam cansados. Os únicos Pokémon utilizáveis que não estavam mortos de cansaço eram: na equipe Alvin, Alter, Charmeleon, Sinub. Na equipe Lance, Dratini, Kadabra. Em Lorelei, Lapras. Agora eles tinham apenas 6 Pokémon restantes que poderiam lutar contra as sombras, o que causou a situação atual. Os treinadores que eles derrotaram antes começaram a acordar e soaram um alarme e revelaram os detalhes sobre eles. Isso fez com que seus ataques secretos se tornassem cada vez menos eficazes com o tempo. Normalmente Alvin e Lance teriam acabado com a vida de alguns deles, mas Lorelei os impediu e pediu que os deixassem ir para que a liga pudesse puni-los. Embora Alvin fosse contra deixá-los, para não criar diferenças entre eles, ele deixou ir. Então, por causa das informações que as sombras obtiveram, a batalha ficou mais difícil e embora eles os tenham derrotado no final, alguns Pokémon ficaram feridos e inconscientes ou tão cansados que mal conseguiam lançar um ataque. E por causa disso eles agora usam uma tática completamente diferente. Eles não usam mais Pokémon para batalhar com seus Pokémon. Eles usam poderes psíquicos para evitá-los, destruindo tudo o que eles achavam que era importante para sombras na base e destruindo as luzes da base. A escuridão era uma boa cobertura para Alter agir furtivamente e evitar ser cercado. Agora nossos heróis se depararam com a estação de energia da base. Enquanto olhavam para a porta da estação do canto do corredor, eles começaram a discutir o próximo curso do plano. Alvin começou: esse é o alvo principal do nosso plano.
Se o eliminarmos, poderemos ter uma oportunidade de escapar daqui, e a maioria das armadilhas deles provavelmente também serão desativadas. Lance, no entanto, disse, devemos estar preparados, embora naquele lugar provavelmente haja muitas sombras esperando por nós. Afinal, pela maneira como agimos, eles provavelmente adivinharam que estávamos tentando sabotar a base e se destruirmos a estação, causaremos ainda mais problemas para eles. Lorelei, ouvindo isso, tocou sua pokebola e disse, você não achou estranho que só vimos aqueles soldados e não os 2 oficiais de elite que estavam na base? Alvin disse depois de pensar um pouco, um provavelmente está na entrada da base e o outro pode estar no centro de comando. Então estamos bem seguros, desde que fiquemos longe dessas áreas. Lance acrescentou confiantemente, e daí se os enfrentarmos, poderemos derrotá-los, se não, então os derrotaremos juntos. Isso fez Lorelei sorrir e deixá-la com menos medo deles, mas as próximas palavras de Alvin mais uma vez os fizeram ficar sóbrios. Nós mal derrotamos todos esses recrutas e também perdemos metade da nossa eficácia em combate. Se os enfrentarmos, só machucaremos mais nossos Pokémon, e mesmo assim, nossa chance de vitória não é grande. Ele continuou dizendo, Lance, em que nível esses soldados estavam? Ele respondeu, no máximo no nível iniciante ou intermediário, embora estivesse confuso sobre a pergunta. Sim, mas e se enfrentássemos um Pokémon de nível intermediário, ou sênior, você acha que poderíamos enfrentá-los com nossos Pokémon enfraquecidos? Isso esclareceu a confusão de Lance e todos ficaram quietos. Lorelei tentou aliviar a situação dizendo, então não encontraremos os oficiais de elite na sala da estação de energia. Devemos pensar em como iniciar o ataque. Lance disse sem rodeios, vamos invadir o lugar. Ao ouvir isso, Lorelei rugiu duramente para Lance. O que você é, um idiota, ou quê? Estamos tentando agir o mais discretamente possível, e se invadirmos seremos cercados por eles e provavelmente seremos pegos. Lance ao ouvir isso pede desculpas a Lorelei, enquanto Alvin disse, eu concordo. O quê? Eles disseram suavemente em uníssono, surpresos com o que estava acontecendo. Eles saberão de qualquer maneira e este é nosso último destino antes de tentar escapar, então não importa como faremos isso. Ao ouvir isso, eles também concordaram e Lance olhou para Lorelei presunçosamente. Então eles passaram pelo corredor vazio, o que trouxe uma sensação de desconforto em Alvin, mas seu sucesso até então afogou essa suspeita e então, na frente da porta, Lance lançou seu Dratini e disse, destrua a porta. Dratini destruiu a porta com uma batida forte de sua cauda e a porta caiu com um estrondo alto. E com seu impacto uma nuvem de poeira caiu obscurecendo sua visão. Eles então liberaram todos os seus Pokémon e se prepararam para o combate. Assim que seus Pokémon foram soltos, uma voz soou na sala. Finalmente os ratinhos foram capturados. Quando eles seguiram a voz, lá estava um homem bonito de meia idade, de cabelos azuis, vestido com uma camisa preta justa e calças pretas escuras. Se alguém notasse, suas orelhas direitas estavam meio cortadas. Então, chegando na frente deles, ele se apresentou com um sorriso no rosto. Olá, eu sou Fang, oficial de elite das sombras. Capítulo 30. Na presença de Fang, nenhum deles conseguia relaxar. Todos eles congelaram no local. Mesmo seus Pokémons não conseguiam mover um músculo completamente congelado, dominados pela aura de Fung. Embora ele estivesse sorrindo, sua aura não combinava tanto com seu rosto. Era a de um predador sedento de sangue fixando seus olhos em sua presa e podendo atacá-la a qualquer momento. Alvin uma vez ouviu um rumor enquanto estava em sua cidade natal. Que um homem uma vez parou a fúria dos guiarados apenas olhando para eles e acalmando-os e foi capaz de salvar uma cidade de seu perigo iminente. Ele pensou que era um psíquico ou que era seu Pokémon que o ajudou. E depois de experimentar a pressão que o oficial de elite deu a eles, ele agora sabia que todos aqueles rumores eram verdadeiros. Desta vez ele estava se sentindo como se estivesse em um barco em um mar tempestuoso e pudesse ser submerso na água a qualquer instante. Agora ele sabia porque até mesmo Pokémon extremamente fortes precisavam de um treinador igualmente forte para controlar por causa de sua aura que se ganha conforme se fica mais forte. Essa aura é gerada à medida que a pessoa fica mais forte e com base nas experiências que ela teve, e ela se manifesta na pessoa e se forma de acordo. Um assassino tem uma aura assassina e quanto mais ele mata ou passa por circunstâncias semelhantes, mais pesada ela se torna. Um treinador do tipo fogo lentamente manifesta uma aura de fogo e pode parecer que a temperatura ao redor ficou mais alta. Certa vez, ele ouviu que o treinador do tipo gelo, Pierce, tinha uma aura gelada tanto por causa de sua vida quanto por causa de seu tipo Pokémon. Depois de algum tempo, eles conseguiram se acostumar com sua aura e finalmente começaram a mover lentamente seus músculos e dedos. Ao vê-los capazes de se mover livremente, Fang sorriu para eles. Impressionante. Pensar que vocês podem superar a opressão da minha presença. Posso ver porque o líder deu tanta importância a todos vocês. Vocês são realmente habilidosos. E o fato de vocês terem conseguido chegar aqui sem se machucar também, estou realmente impressionado. Vocês provavelmente podem ser os executivos das sombras e até mesmo ser nosso líder um dia. Os benefícios que teríamos por recrutar todos vocês seriam ótimos. Então, responderei a uma pergunta para cada um de vocês. Alvin pensou furiosamente. Por que tivemos que pensar nisso? Agora temos que enfrentá-lo. Agora o que fazemos? Só podemos arrastá-lo até a liga chegar aqui. Alvin perguntou a ele, o que você quer dizer com executivo e líder? E por que você é tão respeitoso com eles?
Isso atraiu a atenção de Lance e Lorelei. Ambos olharam para ele, curiosos sobre o porquê de ele estar lhe fazendo tais perguntas. Encarando o olhar deles, ele olhou para eles como se dissesse, acredite em mim. Essa pessoa, Fang, por acaso pensou que eles não eram seus oponentes. Então ele estava relaxado. Então ele estava muito falante e estava disposto a explicar a eles alguns fatos sobre as sombras. Era semelhante a um aluno veterano ou funcionário de uma escola explicando as regras e regulamentos para seu júnior. Já que você perguntou isso, então, como seu veterano incrível, deixe-me explicar a você. A hierarquia das sombras tem classes distintas. Cada classe tinha categorias baixa, intermediária e avançada. A extremidade inferior da classe compreende: A. O soldado de nível baixo, aquele que o atendeu quando você foi capturado. B. O líder do esquadrão que você provavelmente enfrentou. Você sabe, aquele que era mais forte que os outros membros quando você enfrentou. Ouvindo isso, eles assentiram. Eles se lembraram de que enfrentaram alguns esquadrões e cada um tinha alguém que era muito mais forte que os outros membros do esquadrão. Então ele continuou, e o pico deles é ser um capitão. Eles lideram vários esquadrões e são os líderes. Eles são aqueles que lideram uma operação das sombras no solo. Você está me seguindo. Eles assentiram. Então o nível intermediário compreende: a comandante, eles supervisionam os diferentes capitães. B. Oficiais de elite. Esta é a posição em que estamos. Estamos presentes principalmente na sede e somos aqueles que lideram diferentes facções e departamentos. C. Um elite. São aqueles que são chefes de departamentos. Também temos um que está liderando a missão aqui. E por último, os níveis avançados são: a chefe de divisão. São aqueles que cuidam de uma região ou distrito da nação. De agora em diante, as diferentes regiões serão consideradas nações, como Kanto, Johto, Oen, etc. B. O executivo. São eles que lideram um quadrante, direção cardinal da nação. Eles não são mais do que 16 em número. Suas habilidades mostram que se você sobreviver, você pode pelo menos se tornar tão forte. E o último do avanço é C. O diretor. Existem apenas 3 diretores. Eles são os mais fortes nas sombras, perdendo apenas para o líder. Eles são capazes de competir com os 4 elite da liga. Isso surpreendeu sobre a força das sombras, pois eles puderam ver o quão capazes elas são. Ao ver seus fatos surpresos, ele riu alto e disse algo que chocou a todos. A coisa mais importante sobre os diretores é que se qualquer um dos executivos pudesse derrotá-los ou eliminá-los, eles poderiam se tornar os próprios diretores. Isso os chocou. Saber que se alguém quer ser elite, ele deve fazer contribuições suficientes para a liga, mas aqui qualquer um forte o suficiente poderia assumir essa posição. Isso não é interessante? Hahaha. Desta vez, Lorelei perguntou: por que você nos pegou? Oh, nossa ruiva bonitinha quer saber por que ela foi sequestrada. Claro que somos nós que recrutamos você. Recrutar? Se você quer recrutar, por que sequestrar? Não, não, não. Você só podia fazer uma pergunta. Agora você, outra ruiva, faça sua pergunta? Lance perguntou depois de pensar um pouco. Para onde você vai nos levar depois disso? Agora você fez as perguntas certas. Só você e aquele outro garoto são inteligentes. Agora escute. Nós, as sombras, temos um exame de recrutamento. Todos os treinadores pegos pelas sombras são transportados para a Ilha Pesadelo. Lá você ficará sozinho com um Pokémon que lhe daremos com uma semana de ração. Por quê? Lance perguntou apressadamente. Estou dizendo, pirralho. Não interrompa. Olhar furioso para Lance o deixou paralisado. Não queremos desperdiçar apenas lutadores. Vocês ficarão lá por 3 anos e realizarão diferentes tarefas por mais ração e Pokébola. É uma rodada de sobrevivência. A cada 2 meses haverá uma competição e o perdedor morre. Além disso, os Pokémon que vivem lá são selvagens. Os Pokémon são selvagens. Eles também matam humanos que os perturbaram. Eles também são usados para reduzir os números. O treinador tinha que pegá-los, domar os Pokémon na Ilha Trai, então sobreviver. Damos a todas as partes oportunidades iguais e todos são baseados em seus esforços. Não somos mais gentis do que a Liga? Haha lá haha. Ao ouvir isso, eles ficaram atônitos. Capítulo 31. Na frente dos 3 heróis, o oficial de elite das sombras, Fang, mesmo sabendo disso, colocou grande pressão em nossos heróis, mas depois de conhecer a hierarquia das sombras, isso quase destruiu suas esperanças. Eles sentiram desespero total e o pensamento de enfrentá-lo e o plano de parar o tempo nem estava em seus cérebros. Junto com eles, até mesmo seus pokémons ficaram congelados na presença de Fang. Eles eram mais sensíveis que os humanos, pois seus instintos os ajudam a permanecer vivos na natureza e eles ficaram chocados. Esse instinto os ajuda a evitar seu predador e permanecer seguros. Os pokémons também sentiram desespero. Mas mesmo nessa pressão, os olhos de Alter, Dratini, Charmander, Lapras e Charmeleon ainda tinham uma centelha de desafio, um desejo de superar o obstáculo e permanecer firmes. Eles atacaram seus pokémon. Lapras usou uma arma de água em Lorelei, encharcando-a. Dratini e Charmander usaram um lança-chamas em Lance, queimando-o levemente. E Alter e Charmeleon atacaram com um soco de fogo no intestino de Alvin. Isso chocou todos os 4 humanos presentes na sala. E os 3 treinadores ficaram em choque. Primeiro eles foram atordoados e presos por Fang e agora seus Pokémon os traíram. Isso foi chocante para dizer o mínimo. Sim, era isso que eles pensavam, traição. O mesmo aconteceu com Fang e ele riu. Hahaha. Agora até seus próprios Pokémons estão contra você. Seria melhor se você se juntasse a nós. Afinal, você não pode me derrotar. Mas eles o ignoraram e olharam para seus Pokémon. Eles estavam feridos por sua traição. Alvin pensou, a pressão foi tanta que você decidiu me deixar e ficar contra mim? Nosso vínculo era tão fraco que um pouco de pressão o quebrou. Seremos os mais fortes. Não era esse o nosso sonho?
Lance pensou, eu não criei vocês dois apropriadamente e com amor desde que vocês nasceram? Nosso amor e vínculo entre nós eram apenas uma ilusão. Nós prometemos ser o treinador de dragões mais forte. Lorelei Lapras, por quê? Porque ela me traiu. Nós prometemos um ao outro ser o melhor treinador de tipo água e o Lapras mais poderoso do mundo. Por quê? Mas depois de olhar para seus pokémons, eles viram um olhar feroz adorando seu rosto. Isso foi direcionado a eles como se dissesse o quão decepcionados eles estavam por terem treinadores tão fracos. Pensar que um pouco de pressão quebrou seu espírito. Os pokémons estavam zombando deles e de seu sonho. Então eles perceberam. O ataque não foi uma traição, mas um chamado para acordar de seus pokémons. Todos eles tinham um sonho elevado e se eles estão atordoados aqui, então eles podem muito bem desistir de seus sonhos. Lorelei então acariciou a cabeça de Lapras e disse suavemente, obrigada pela sua ajuda. Lapras, mostraremos a ele nossa determinação. Depois, Lance olhou para eles e disse, vocês são muito fracos. Veja, esse ataque nem me fez estremecer. Ainda temos que treinar muito mais para atingir nosso objetivo. Ele não agiu de forma afetuosa com eles, sabendo que eles não gostam de ser amados na frente dos outros. O orgulho de dragão deles não permitirá isso. E Alvin continuou olhando para o Pokémon sem dizer uma palavra. Eles estavam dizendo baixinho um ao outro que não deixariam ninguém ficar na frente de seu objetivo e que cada montanha na frente de seu caminho seria transformada em pó. Nós escaparemos daqui e alcançaremos nosso sonho. Alvin disse a eles, encarando Fang, obrigado por nos ajudarem. Então você está pronto para se juntar às sombras. Ótimo. Vou acrescentar algumas boas palavras ao supervisor da Ilha do Pesadelo para cuidar de você. Agora devemos ir embora. A liga virá para cá em breve. Devemos sair daqui ou teremos alguns problemas. E ele se virou para sair e pediu que o seguissem. Ao vê-los parados, ele se virou. O que vocês estão esperando? Vamos indo. Eu não especifiquei o que eu agradeci a você. Eu agradeço por mostrar o quão grande o mundo é e por reforçar nossos sonhos. Agora eu sei o quão difícil é a jornada até o topo e agora eu estou disposto a fazer o que for preciso para alcançá-lo, mesmo que isso signifique a morte. Alvin disse tudo isso com tanta determinação que todos, até mesmo os Pokémon e Fang, ficaram chocados. A crença pura em seu sonho era espantosa. Mais cedo, quando Lance e Lorelei ouviram Alvin agradecendo a Fang, eles acreditaram que ele também iria se juntar às sombras. Agora, ao ouvi-lo explicar o assunto, eles sabiam que Alvin também estava pronto para ir. Fang então olhou seriamente para os treinadores e Pokémon na frente dele e perguntou, então vocês não virão comigo facilmente. Vocês têm certeza de que querem me desafiar? Seus olhos firmes revelaram a resposta. Tudo bem, então deixe-me mostrar o que o desespero realmente significa. Ele liberou completamente sua pressão sobre eles e então jogou uma Pokébola no ar. Dela revelou um Pokémon preto. Ele tem um corpo preto e elegante com 4 pernas finas e olhos vermelhos. Há 2 pares de dentes pontiagudos visíveis quando sua boca está aberta, um na mandíbula superior e um na inferior. Ele tem orelhas longas e pontudas e uma cauda espessa, cada uma com uma faixa amarela ao redor delas. Sua testa e pernas têm anéis amarelos. Mostre-lhes o verdadeiro desespero, Umbreon. Era um Umbreon. Sua marcação amarela brilhava e revelava uma aura assustadora ao redor dele. Sua crueldade era revelada em seus olhos vermelhos de sangue assassinos. Ele olhou para o Pokémon com desdém. Ele estava pronto para esmagar seu oponente. Capítulo 32. Na frente do Umbreon, os Pokémon mantiveram a compostura, mas se alguém se concentrasse, veria o suor escorrendo de suas cabeças e o vinco formado em suas testas. Isso foi notado por seus treinadores. Já que você quer ser educado, então deixe-me mostrar a diferença entre nós. Umbreon, mostre a eles do que você é capaz. Fang disse ao seu Pokémon. Ele tinha uma postura preguiçosa com as mãos no bolso. Ele não parece levá-los a sério. No entanto, isso ainda colocava uma montanha de pressão sobre eles. Todos sabiam do que um treinador avançado era capaz. Lance e Lorelei de sua família e Alvin foi informado sobre isso por Lance. No entanto, ver é crer. Isso também inspirou um sonho ambicioso em Alvin para ver como o topo realmente é. Esse sonho o motivou. Prepare-se para a batalha e fique sempre alerta ao ter Charmeleon. Alvin os avisou. Eles estavam ainda mais vigilantes e prontos para o ataque. É bom ver que todos vocês têm espírito de batalha, ou tudo isso não seria divertido para mim. Umbreon, brinque com eles. Fang deu suas instruções. Justo quando ele disse isso, o Umbreon apareceu bem na frente de Lapras e o explodiu no ar com uma bola da sombra sem dar a ele nenhuma chance e estava usando cauda de ferro para acabar com ele. Mas foi interrompido pela fúria tripla do dragão de Dratini, Charmander e Charmeleon. Isso parou seu ataque, pois ele o contra-atacou com bola das sombras. Mesmo o ataque combinado não conseguiu igualar uma única bola das sombras e ela correu em direção a eles. Então pulou para fora do caminho para desviar. Enquanto isso, Lapras a ataca com raio de gelo e Alter com bomba de lodo. Isso era para impedi-la de combate corpo a corpo. O fato de que ele podia explodir um Lapras no ar mostrou sua superioridade em força física. E o Umbreon então usou perseguição para evitá-lo. Eles continuaram enviando lança-chamas, pulso de água, bomba de lodo, bola das sombras para mantê-lo em seus dedos. Mas ele usou ataque rápido e perseguição para continuar evitá-los. Isso só estava cansando o Pokémon e não teve nenhum efeito no Umbreon. Enquanto isso acontecia, Fang estava analisando as características de batalha de cada um dos treinadores. Pode-se dizer que a maneira como o Pokémon as de um treinador batalha é a maneira da mentalidade do treinador. Principalmente Lapras estava tentando prender ou limitar o movimento de Umbreon, mostrando que Lorelei gostava de prendê-los e executá-los com um ataque mais poderoso. Ela está disposta a esperar o momento certo para atacar. Ela é uma treinadora paciente.
Enquanto isso, Dratini e Charmander tentam tirá-lo com força bruta de ataque e não colocam muita ênfase na defesa. E por último, mas não menos importante, Alvin era um treinador oportunista. Seu Pokémon usa todas as oportunidades para aumentar suas estatísticas por meio da dança do dragão ou Alter usando o raio da confusão ou hipnose. Eles não vão com tudo no começo. Seu Charmeleon era apenas um Pokémon de força bruta. Ele estava usando sua cauda, punho e presa também para atacar. Isso mostra que ele o criou para combate corpo a corpo. E o Alter era um de longo alcance com apenas alguns movimentos de punho elementais. Foi isso que ele notou. Fang pensou, esses 3 jovens treinadores estão muito à frente de seus pares. Cada um está pelo menos no nível intermediário agora. Se derem tempo, eles logo chegarão ao nível sênior em alguns anos. Afinal, muitos ficam presos no nível intermediário a vida inteira. Eles ainda têm muita deficiência em seu estilo. Depois de olhar para eles, ele também encontrou seus defeitos no estilo. Lance era mais proeminente, pois ele treinava seus Pokémon de estágio primário como se eles estivessem no estágio final e não precisassem se preocupar com esses ataques minúsculos. Esses ataques podem não ser eficazes para Charizard e Dragonite, mas ainda são mortais para os jovens Dratini e Charmander. Eles não tinham movimento defensivo suficiente e seus movimentos de esquiva não eram suaves o suficiente. No caso de Lorelei, seus movimentos serão eficazes para treinadores em seu próprio nível ou inferiores. Se eles forem muito mais fortes, é inútil. E para que funcione, o Pokémon deve ter maior resistência do que o oponente, o que não é o caso dela. E por último, mas não menos importante no caso de Alvin, seu defeito foi que ele treinou seus Pokémon em apenas uma direção. Charmeleon em movimentos físicos e Alter em movimentos especiais. Isso também o fez ficar acima de seus pares, mas também deixou uma grande fraqueza para seu oponente capitalizar. Vocês todos são realmente bons para entreter meu Umbreon assim, mas agora estou ficando entediado. Vamos acabar com isso. Fang disse. Ao ouvir isso, Umbreon parou todo seu movimento. Vendo uma oportunidade, todos eles o atacaram. Todos eles comandaram. Pulso de água de Lapras. Pulso de dragão Dratini e lança-chamas Charmander. Pulso de dragão Charmeleon e Alter. Pulso escuro. Todos os movimentos combinados indo em direção a Umbreon. Ele não se intimidou com essa combinação e apenas usou o hiper-raio. Seu hiper-raio abriu todos os ataques combinados e então explodiu na frente de seus Pokémons. Isso os explodiu de volta. Lapras, Charmander, Charmeleon e Dratini foram lançados ao chão e apenas Alter ficou de pé. Isso feriu gravemente os Pokémons. Ao ver seus amigos feridos, Alter ficou com os olhos vermelhos e foi em direção a Umbreon e o atacou com bola das sombras e gás venenoso. E também usou tóxico para envenená-lo. Se fosse antes, Umbreon teria perseguido, mas agora atacou com mordida. Mordeu Alter com força e o esmagou no chão. Então usou garantia e a cauda de ferro. Isso foi tudo que foi preciso para derrubar Alter. Capítulo 33 e 34. Com todos os seus Pokémons nocauteados e inconscientes, não parecia haver esperança para os 3 treinadores. Quando eles estavam prestes a colocar seus Pokémons de volta em suas Pokébolas, Umbreon os atacou com um ataque rápido. Isso os derrubou no chão. Fang então perguntou, o que você acha que está fazendo? Você acha que pode nos desafiar sem consequências? Não. Você deve se lembrar de que toda ação tem uma reação. Então ele olhou para Umbreon e para o lado. Você poderia, por favor, ensinar isso a eles? Seu Umbreon tinha um sorriso cruel no rosto. Isso mostrava o quanto ele gostava de brincar com eles. Nessa época, ele começou a atacá-los com ataques de cauda de ferro para que seus corpos pudessem ter alguns hematomas. E ele só usava movimentos físicos em vez de ataques especiais. Vendo isso, os 3 ficaram com medo e não sabiam o que fazer. Para salvar seus Pokémons, Lance pegou uma grande vara que estava por perto e correu em direção a Umbreon para atacar. Isso os acordou de seu estupor e eles também correram para lá. Vendo a tolice deles, Fang apenas riu alegremente e não se preocupou em avisar seus Pokémons sobre o ataque. Assim que a vara ia atingi-lo, ele escapou do ataque e então usou o Giga Impacto em direção a eles. Vendo um dos ataques mais poderosos indo em direção a eles, eles nem tiveram tempo de escapar e só puderam se render a esse ataque. Eles ficaram na frente de seus Pokémons, pois assim poderiam diminuir o impacto desse ataque em seus Pokémons, não importa o quão fútil parecesse. Enquanto isso, aqueles Pokémons inconscientes ganharam uma leve consciência e olharam para seus treinadores parados na frente do ataque. Eles tentaram ficar de pé para ajudar, mas por causa de seus ferimentos não conseguiram. Assim que o ataque se aproximou deles, o Umbreon de repente voou para o lado oposto da sala e se chocou contra as paredes e desmaiou. Isso foi chocante para ambos os treinadores, Pokémons e Fang. Eles nem sabiam como isso aconteceu. Enquanto pensavam em Umbreon desmaiando daquele jeito, uma voz feminina soou. Você não achou que eu deixaria você atacar esses jovens e bons treinadores, achou? De trás da maquinaria presente na sala, uma mulher de estatura média com cabelos loiros e olhos azuis, vestida com roupas roxas, apareceu. Sua aparição trouxe uma grande surpresa a todas as pessoas presentes. O próprio Fang estava com medo da presença dela ali, mas rapidamente recuperou a compostura e perguntou. Desde quando os 4 de elite se tornaram tão livres a ponto de poderem vir pessoalmente e atrapalhar nossa pequena operação? Quando ele perguntou isso a ela não se incomodou em olhar para ele, mas olhou para os 3 treinadores, Alvin, Lance e Lorelei. Ela então rapidamente os instruiu. Seus Pokémons estão gravemente feridos. Vocês devem deixá-los descansar em suas Pokébolas. Isso os tirou do dilema e começou a trazê-los de volta.
Então ela olhou para Fang e respondeu. Normalmente os líderes do ginásio teriam participado dessa limpeza, mas como algumas pessoas importantes também estavam envolvidas, eu também entrei nessa operação. Quem são aqueles de quem você está falando? Fang queria saber quem estragou suas ações e, se possível, queria que eles soubessem o que significa se opor às sombras. Os 3 anos na Ilha do Pesadelo também funcionam como uma lavagem cerebral por meio do treinador para torná-los um completo fanático pelas sombras. 2 dos 3 treinadores são aqueles cuja origem me forçou a vir pessoalmente. O garoto ruivo é Lance Vataru, o único neto do grande ancião dos Vataru na cidade Blacktor, o clã dos treinadores de dragões. Ao ouvir a identidade de Lance, ele ficou surpreso e murmurou, ele é um Vataru. Eu deveria saber que com ele usando tantos pokémons do tipo dragão, ele poderia ser parente deles. E a garota ruiva é Lorelei. Ela é a única aluna da elite de Johto, Pierce. Depois de ouvir isso, ele ficou chocado e simplesmente caiu no chão. Como uma organização baseada em Johto, ele sabia o suficiente para saber o quão poderosas essas pessoas eram. E o fato de que a garota era uma aluna de Pierce congelou seu sangue figurativamente. Agora ele estava apenas pensando, não correndo, mas antes disso um Gengar surgiu atrás dele e o derrubou com hipnose. Vendo a mulher lidar com Fang facilmente, os 3 sentiram que estavam sonhando, mas a voz dela os tirou daquele sonho. Sinto muito por não ter saído antes. Eu queria ver sua determinação em enfrentar obstáculos e você não decepcionou. Ao ouvir que ela estava aqui antes, Lorelei perguntou, quando você chegou aqui, Agatha? Agora Lorelei revelou o nome do treinador que as resgatou. Quando ele estava lhe contando a hierarquia, eu já estava na sala, e ela sorriu para a expressão deles. Então ela se virou para o único rosto desconhecido consciente na sala. Desculpe por não ter me apresentado. Eu sou Agatha, Elite Fantasma 4 da Liga Canto. Enquanto levantava as mãos para apertar, Alvin também levantou as mãos e apertou as mãos dela e se apresentou. Eu sou Alvin Bart da Cidade Floral. Quando ela ouviu, seus olhos se arregalaram um pouco, o que chamou a atenção dos 3 treinadores, então Lance perguntou, há algum problema, Agatha? Agatha se recuperou rapidamente e respondeu com uma meia-verdade. Eu conheço um Alvin, então eu apenas me confundi. E então ela lançou um Mismagius. Mismagius é um Pokémon roxo, fantasmagórico. Ele tem uma cabeça redonda com tufos elaborados que lembram um chapéu de bruxa em cima. As pontas dos tufos são mais claras do que a maior parte do corpo. Ele tem uma boca fina e vermelha que lembra a letra W. Abaixo da cabeça, Mismagius tem um pescoço longo com um caroço redondo no meio. 3 esferas vermelhas elípticas cercam a parte superior do corpo de Mismagius. Há extensões nas laterais da parte inferior do corpo, com as mais adiantadas esfarrapadas em comparação com as traseiras. Isso dá a Mismagius a aparência de usar algum tipo de capa. Ela então disse a eles, sigam-no. Ele os levará à segurança. Ao vê-los prestes a interrompê-la, ela levantou as mãos e continuou. Vocês todos estão feridos e isso só vai piorar se negligenciados. E vocês acham que eles poderiam me parar? Ela acrescentou isso depois de olhar para Fang inconsciente. Vendo a pessoa adormecida, eles acreditaram que ela poderia lidar com eles e concordaram em seguir Mismagius. Enquanto eles estavam saindo, seus olhos estavam fixos em Alvin, e ela disse suavemente, eu não pensei que te encontraria assim. Naquela época você me resgatou e agora eu te ajudei. Aquele velho idiota do Carvalho sabia sobre você? Então ela se virou para seu Gengar e disse, seu Alter ainda estava tão forte como sempre. Você não concorda? Os olhos de Gengar estavam em Alter desde que eles vieram como se o conhecesse, mas depois de saber a identidade de Alvin, todas as nuvens de neblina se tornaram claras. Gengar. Sim, afinal seu professor não pode ser fraco. Se ele for fraco, então ele não seria uma meta que você desejaria superar. Gengar assentiu com a cabeça em concordância. Você está pronto para se vingar deles por machucarem o velho amigo? Gengar flutuou em alegria. Vamos então. Enquanto pensava, estou realmente ansioso para vê-lo novamente em breve, professor. Capítulo 35. Os 3 heróis deixaram a base das sombras e agora estão descansando no centro Pokémon da cidade de Viridian. Depois de seguir Mismagius e deixar a base, eles foram enviados para uma equipe que os liderou por teletransporte para o centro. Aqui, eles foram verificados quanto à sua identidade, pois seus ferimentos foram tratados e seus Pokémons foram depositados para tratamento. O tempo todo Mismagius estava com Alvin e o seguiu. Este Mismagius era bem próximo de Alvin como se o conhecesse de antes. Alvin conseguia falar livremente com ela, mas Lance e Lorelei recebiam recepção fria. Mismagius se comunicava com Alvin via telepatia. Enquanto falava com ela, Alvin também perguntou como ensinar telepatia a Alter. Ela foi capaz de destacar diferentes passos para ensinar Alter isso. Por ela ser tão aberta a ele o confundiu, mas como ela era um Pokémon de Agatha e ele não acha que ela ganharia nada com ele não se incomodou muito. Após o tratamento, eles foram para o quarto e descansaram lá e Mismagius ainda o seguiu. Assim que Alvin se deitou na cama, ele adormeceu. Ele acordou em seguida ao raiar do dia, pois havia desenvolvido esse hábito desde a infância. Assim que ele se sentou, Mismagius flutuou em sua direção e o cumprimentou telepaticamente. Bom dia, Alvin. Você teve um bom descanso? Sim, descansei bem. Obrigada por perguntar. Você ficou aqui o tempo todo? Alvin perguntou a ela. Mismagius apenas respondeu. Agatha queria que eu ficasse com você até que seus Pokémons estivessem todos curados. Então não importa. Alvin pensou no porquê de Mismagius ser tão ambíguo com ele e perguntou. Por que você me ajudou e por que é tão cooperativo comigo? O que você quer dizer? Não entendi sua pergunta. Ela respondeu. Eu quis dizer que você praticamente ignorou Lance e Lorelei, mas você foi muito amigável comigo. Não me lembro de ter conhecido você ou Agatha antes, estou apenas curiosa. Ao ouvir isso, Mismagius pensou consigo mesma. Parece que conhecê-lo me fez esquecer que não nos conhecemos de acordo com ele. E nos encontraremos no futuro. Então ela respondeu a Alvin. Isso é por causa do quão poderoso seu Alter é.
Agatha acha que você seria um grande especialista em fantasmas. Então ela me disse para ajudá-lo, enquanto mentalmente se afagava por pensar nessa grande razão. Alvin também acreditava que esse poderia ser o caso, já que Lance era do tipo dragão e Lorelei sonhava em ser especialista do tipo gelo. Ele continuou a falar e saber mais sobre como treinar seu alter e o que sua espécie gosta ou não. Alvin então agradeceu e foi completar sua rotina diária. Enquanto tomava banho, Miss Magius pensou, ele era afiado mesmo quando era muito jovem. Ainda bem que me lembrei de sua regra, uma boa mentira é aquela com mais verdade. E Agatha queria que seu tipo fantasma fosse mais forte. Depois do banho, ele desceu para comer com Miss Magius o seguindo. Já eram quase 9 horas da manhã. No refeitório, ele viu que Lance e Lorelei já tinham chegado e os cumprimentou lá, assim como Miss Magius que o seguiu. Ela apenas assentiu em saudação e flutuou ao redor de Alvin. Lorelei então perguntou, você descansou bem ontem à noite, Alvin? A isso ele respondeu, dormi como Snorlax e agora estou com muita fome. Ele já havia dado seu pedido e então eles continuaram a falar sobre pequenas coisas até a comida chegar. Depois de comer, Lance perguntou, a que horas Agatha queria nos encontrar? Lorelei respondeu a ele, ela nos disse para encontrá-la às 10h30 no ginásio Viridian, então temos quase meia hora restante. Agora devemos ir. Todos eles foram até a enfermeira Joy, que lhes entregou seus Pokémon menos feridos como Alvin, Pidgeotto, Eevee, Svinoob e Butterfree. Lance agora tinha Nidorino, Orsi e Kadabra. Lorelei tinha Smoshun, Slowpoke, Niazel. Depois de pegá-los, eles seguiram Miss Magius até Agatha. Foi dito que o tipo fantasma distingue as pessoas por sua energia vital e eles podem facilmente rastrear uma energia vital que eles sabem se estiver por perto. Foi assim que ela confirmou que este era o mesmo Alvin que ela conhecia de antes. Ao passarem, eles viram muitas pessoas perambulando pelas ruas. Depois de muitos dias na floresta, chegar à cidade foi revigorante. Isso ajudou a acalmar seus nervos e aliviou a tensão de encontrar Fang. Após 15 minutos de caminhada, eles chegaram ao ginásio Viridian. No portão, havia 2 pessoas com armadura que os impediram de entrar diretamente no ginásio. Ele perguntou rudemente, o que você está fazendo aqui? Este não é o lugar para passeios turísticos. O ginásio está fechado agora. Saia daqui. Esse tom os deixou infelizes, mas Lorelei, sendo a mais calma entre os 3, respondeu, fomos convidados a vir aqui, então por favor, deixe-nos entrar. O guarda então olhou para ela por algum tempo, então ele usou seu comunicador e perguntou, tem alguém que deveria vir para o ginásio? Sim, ok, será feito. Ele então os avisou, vocês podem entrar, mas não façam nada para desonrar o ginásio. E sigam-me, eu os levarei até o líder do ginásio. Ele então abriu a porta e entrou. Os 3, junto com Miss Magius, entraram no ginásio e seguiram o guarda. Ao entrarem, viram em ambos os lados estátuas de pessoas e pokémons em armaduras e posições de batalha. Se alguém perguntasse a Alvin, ele diria que estavam entrando em um coliseu. Depois de algumas voltas e reviravoltas, eles chegaram em frente a uma porta e antes de bater, ele mais uma vez os alertou para se comportarem. Então ele bateu na porta, uma única voz soou entre. O guarda então os fez entrar. Depois de entrar, eles viram 4 pessoas na sala, 3 homens e uma mulher. Os homens estavam na faixa dos 20 e tantos anos e as mulheres na faixa dos 40 e tantos anos. Alvin só reconheceu Agatha e um outro homem, e isso também porque esse era um dos personagens mais influentes de Pokémon que ele conhecia. Ele era o líder de ginásio da cidade de Viridian, Giovanni. Giovanni era um homem bonito, de cabelos castanhos e olhos pretos, com quase 30 anos, que usava um terno preto com uma gravata vermelha e estava sentado ao lado de Agatha. Ele estava olhando para todos os 3 jovens treinadores e provavelmente estava pensando em suas habilidades. Alvin, no entanto, também olhou para as outras 2 pessoas na sala. Um era um homem de cabelos loiros em roupas militares e o outro era um homem de cabelos pretos no que parecia ser um traje ninja. Agatha iniciou as conversas e disse aos 3, bom dia a todos. Obrigado por terem vindo aqui. Capítulo 36. Agatha então apresentou todas as pessoas presentes na sala. Vocês já me conhecem, mas para fins de apresentação, farei isso de novo, eu sou Agatha da Elite 4. E então ela apontou para aquele que estava à sua direita, de terno preto. Ele é Giovanni, o líder de ginásio da cidade de Viridian. Atualmente o ginásio mais forte de Kanto é a cidade de Cerulean, administrada pelo pai das irmãs sensacionais. Ele acenou para eles para se apresentar. Então ela apontou para o loiro em traje militar, ele é Surge. Ele é um capitão das Forças Armadas de Kanto. Cada região tem uma força armada que é responsável pela proteção contra invasões e pela eliminação de motins dos Pokémon e proteção de assentamentos nessas situações. Eles também são para a guerra. Ele apenas resmungou para eles. E por fim ela apontou para o cara de cabelo preto em traje ninja, ele é Koga, o atual chefe do clã Ninja Tori e também o líder do ginásio da cidade de Fuxia. Ele não demonstrou nenhuma reação, apenas continuou olhando para eles. Então ela apresentou os 3 a esses líderes de ginásio e capitão. Primeiro ela apontou para Lorelei, ela é a Lorelei das Ilhas Orange e a aluna de Pierce. Ouvindo isso, todos olharam para ela atentamente como se quisessem discernir seus segredos. Ela ficou nervosa com o olhar deles, mas Agatha lhe deu um sorriso, então ela acenou com as mãos em saudação. Então ela apontou para o ruivo Lance. Ele é Lance Vataru da cidade Blacktor e neto do grande ancião do clã. Ele também recebeu o mesmo tratamento que Lorelei, mas apenas cruzou os braços e olhou para eles com um olhar confiante. Vendo que os 2 anteriores eram pessoas com grande histórico, os 3 adultos ficaram curiosos sobre a identidade da última criança. Afinal, se ele for apresentado depois dos 2, significa que ele é melhor do que os 2. E por último, ele é Alvin Bart de Cidade Floral. Surge resmungou, Cidade Floral? Onde fica essa cidade floral?
Sei que ouvi falar dela, mas não conseguia lembrar onde. Alvin respondeu calmamente. Cidade Floral fica a 3 dias de caminhada ao norte da cidade de Cerulean. É uma cidade pequena, então é surpreendente que você tenha ouvido falar dela. Os olhos de Surge então se iluminaram. Eu sei onde ouvi isso. Eu peguei meu Electabuzz lá. Ha 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 ha. Electabuzz. Lembro-me do meu pai dizendo que um maníaco veio à cidade há algum tempo e desafiou um Electabuzz selvagem para uma briga. Era você? Alvin se perguntou. Maníaco. É assim que me chamam agora. Surge disse calmamente. Claro. Quem seria tolo o suficiente para desafiar um Pokémon para uma luta corpo a corpo? É idiotice. Alvin respondeu de volta. Ao ouvir isso, Agatha, Koga, Giovanni e Lorelei concordaram com a cabeça. Mas Surge contra-atacou, não é tolice. É másculo. Conversa de punho a punho é o romance de um homem. Lance também acrescentou. Ele está certo, Alvin. É um romance de homem. Alvin então os examinou com atenção e disse. Tenho certeza de que vocês dois caíram com força na cabeça e a danificaram. O quê? Você está dizendo que eu sou louco, garoto? Surge rugiu para Alvin. Alvin apenas respondeu suavemente. Não acho que vocês dois estejam loucos. Ao ouvir isso, ambos reagiram e Lance assentiu. Ótimo, mas Alvin não havia terminado. Acho que vocês dois têm problemas mentais. Ouvindo essa onda, ele gritou. Por que você é um pirralho? Assim que ele se lançou em sua direção, Koga o puxou de volta para seu assento, mas não o impediu que jogou Alvin no chão, subindo nele e pegando sua coleira. Você quer me irritar? Veja, é por isso que eu disse que você é mentalmente desafiado. Você não sabia que pessoas que ficam bravas facilmente têm alguma deficiência mental? Ele apenas disse a Lance. Ouvindo isso, Lance se levantou e pensou sobre suas palavras. Surge também ponderou sobre isso. Interessante. Você é muito interessante, Alvin. Posso chamá-lo de Alvin? Giovanni disse. Ele viu como lidou com o assunto calmamente e então mudou a atmosfera. Agora ele sabia porque Agatha o apresentou finalmente. Parecia que ele era uma criança no corpo, mas um adulto na mente. Claro, respondeu Alvin. Agora Agatha disse. Agora que a introdução foi feita, devemos começar com o porquê de estarmos reunidos aqui. Depois de analisar os registros da base e seu desempenho, a Liga pensou em dar a vocês algumas recompensas em termos de suas ações meritórias. Ela olhou para os 3 treinadores. Lorelei, por suas habilidades de liderança e capacidade de treinamento Pokémon, a Liga decidiu recompensá-la com um Pokémon. Ela então lhe entregou uma Pokébola. Pegando a Pokébola, ela olhou para ela com curiosidade. Agatha disse a ela. Por que você não mostra o Pokémon para sua amiga? Ela sentiu e lançou a Pokébola no ar. Saia. Do Pokémon é liberada uma bola azul redonda parecida com o Pokémon Seel. Ao ver isso, Lorelei e Alvin disseram surpresos. Seal. Lance, no entanto, estava confuso sobre a excitação deles. Seal? O que é isso e por que você está surpreso com isso? Sem esperar que alguém continuasse, Alvin começou a narrar. Seal é um Pokémon gordinho, esférico, parecido com uma foca com uma cauda curta e achatada. Seu pelo felpudo é azul claro com várias manchas brancas de vários tamanhos nas costas. Essa cobertura de pelo fofo protege Seal do frio. Ele tem olhos pretos e circulares, pequenas presas saindo da mandíbula superior e orelhas pequenas e arredondadas. Suas nadadeiras curtas e sua parte inferior são bege. Quando está feliz ou alegre, como quando come em grupo, este Pokémon bate suas nadadeiras. Como seu corpo é mal formado para nadar e só consegue andar devagar, ele se move principalmente rolando sobre blocos de gelo. Essa é apenas sua fisiologia. Ouvindo descrever tanto sobre Seal, todos ficaram surpresos. Lorelei perguntou a ele, Alvin, você quer ser um especialista em tipo gelo? Especialista não. Eu não quero ser um especialista, ele respondeu. Então você quer ser um campeão, não é? Lance perguntou. Não, eu não quero. É um incômodo. Desta vez Agatha perguntou, o que você quer ser, mas, quero dizer, Alvin. Ela rapidamente parou e se corrigiu pensando, eu ainda penso nele assim. Tenho que pensar antes de dizer qualquer coisa a ele. Eu quero ser um pesquisador Pokémon. Algo assim. Por quê? Agatha, Lance e Lorelei gritaram para ele enquanto outros ficaram surpresos com o entusiasmo deles. É só que, capítulo 37. É que estou curioso, ele respondeu claramente. Curiosos, ecoaram os 3 e ponderaram. Sim, estou curioso. Alvin repetiu. Então você quer ser um pesquisador Pokémon porque é curioso. Lance repetiu. Mas por quê? Estou curioso sobre o porquê de os Pokémons terem habilidades diferentes. Quero dizer, pegue este Seal como exemplo. Ele apontou para Seal. Todas as pessoas olharam para ele e Seal cambaleou ao redor de Lorelei. Agora Lorelei o pegou na mão e gentilmente acariciou sua cabeça. Lorelei, me diga quais habilidades Seal tem. Alvin perguntou a ela. Até onde eu sei, tem gordura espessa, ela respondeu. Gordura grossa? Lance perguntou. O que é isso? Alvin perguntou a ele. O que você sabe sobre a habilidade dos Pokémon? Os movimentos dos Pokémon e seus tipos não são suas habilidades. Ele respondeu. Ao ouvir essa resposta, pessoas diferentes tiveram reações diferentes. Lorelei e Agatha balançaram a cabeça. Surge, Giovanni e Koga zombaram dele e Alvin olhou para eles sem expressão. Você não tem ideia do que é. Ele disse a ele e continuou, todo Pokémon tem certas habilidades em seu corpo que os ajudam a sobreviver em diferentes ambientes. Para este Seal, ele tem gordura espessa. Isso significa que ele tem uma resistência maior a movimentos do tipo fogo e gelo. Esses movimentos têm quase metade do dano que normalmente causam. Então podemos dizer que ele não será muito afetado por sua fraqueza, movimento de fogo. Você entendeu? Lance assentiu inexpressivamente como se o que ele dissesse tivesse passado por sua cabeça, então ele continuou para Lorelei.
Seu Seal pode ter outra habilidade de personagem. É chamado de corpo de gelo. Ele se curará em granizo ou neve ou outras condições geladas. Assim como Lapra se cura na chuva. Então Seal tem outra habilidade também. Ela olhou para o Seal em sua mão e o abraçou com força. Você é tão incrível. Seal gritou. Ele também tem uma habilidade oculta. Aqui todos ficaram confusos. Vendo isso, ele explicou, sim. Alguns Pokémons têm algumas habilidades extras além de sua habilidade primária. Você pode chamá-la de habilidade secundária ou oculta. Essa habilidade não é instintiva, mas deve ser despertada. Seu Seal pode ter habilidade Oblivious. Pokémon com isso não são afetados por movimentos de Infatuation e provocações de Pokémon. Meu próprio Sinnoh tem Snow Cloak como habilidade primária e camada de gordura como movimento oculto. Ouvindo isso, todos concordaram, enquanto os olhos de Giovanni brilhavam de alegria. Agatha então disse a ele, posso ver porque você teria aquele Charmeleon. Você conhece a ascendência dele? Ele perguntou intrigado. Vocês conheceriam sua herança quando chegassem à cidade de Palette. Isso confundiu os 3 jovens treinadores, mas surpreendeu os outros 3 treinadores mais velhos. Giovanni pensou, parece que um desses monstros está atrás do pirralho. Droga, pensar que eu perderia um monstro tão jovem. Surge pensou, então essas pessoas já o olharam. Estou atrasado. Ele já é um membro da facção deles. Koga pensou, então ele é outro treinador de nível campeão que ele descobriu. Enquanto Agatha pensava, usar esse nome de geeks da ciência ainda é eficaz. Vai mantê-los longe dele até que ele se junte oficialmente a ele. Eu quero saber e descobrir mais sobre Pokémon. Ambientes diferentes afetam Pokémon diferentes de forma diferente. Eles também estão causando certa variação neles. Tantas coisas para ver, tantas coisas para descobrir, o mundo é tão misterioso. Eu só quero ver e saber tudo. Ele continuou freneticamente. Vendo sua expressão facial, eles entenderam que ele não mudaria, não importa o que dissessem. E Agatha pensou, embora não tenha tanto carisma quanto naquela época, ainda é alguma coisa. E pensar que ele levou Sam à pesquisa por suas palavras e mistério. Hehehe, estou me sentindo muito nostálgica hoje. Ele afetou todos nós 3 naquele dia. Eu como especialista em fantasmas, Sam como pesquisador e Charles como líder. Sim, ainda me lembro do que ele disse a Charles. Um bom homem não é um bom líder e um bom líder não é um bom homem. Ele realmente foi um grande professor. Agora que o monólogo acabou, podemos continuar a dar recompensas. Para Lance, esta é uma escama de dragão. É de um dragão de nível campeão, então a entesoure e a mantenha escondida. Ao vê-lo, ele o abraçou e gritou. Era um grande presente para um treinador do tipo dragão. Ajuda um Seadra a evoluir para Kindra. Agora você Alvin. Você é o mais difícil de recompensar. Você não é um treinador especialista em tipos, então recompensá-lo é difícil. No entanto, a Liga achou que você é habilidoso, então sua recompensa está aqui. Ela colocou uma caixa na mesa e gesticulou para Alvin continuar. Todas as outras 3 pessoas estavam muito curiosas sobre o presente. Não lhes foi dito qual era o presente de Alvin. Quando ele abriu a caixa havia um ovo. Um ovo de Pokémon, disseram 3 deles. Sim, um ovo de Pokémon. Cuide bem dele. Garanto que você definitivamente vai gostar. Mas se você não quiser, podemos substituí-lo por um Scyther ou até mesmo um Dratini. Agatha perguntou, mas olhou para Alvin curiosa sobre sua resposta. Suas palavras, no entanto, criaram ondas no coração de 3 treinadores mais velhos. Recompensar é uma coisa, mas trocar recompensas mostra a quantidade de importância que a Liga dava a ele. Isso surpreendeu e confundiu. Mas Alvin não viu isso. Seus olhos estavam no próprio ovo desde o começo. Alvin então se recusou a trocar as recompensas e sua próxima frase surpreendeu a todos. E eu não acredito que nenhum Pokémon seja fraco. Na minha opinião, só existem treinadores fracos, nenhum Pokémon fraco. Contanto que alguém treine seu Pokémon com diligência e eficiência, ele será recompensado. Ao ouvir sua opinião, todas as pessoas ficaram chocadas, mas Agatha se recuperou do choque logo e sorriu pensando, assim como eu pensava. Você é realmente um mestre. Eles ficaram muito felizes em vê-lo. Ela então disse aos treinadores, vocês deveriam ir agora. Vocês provavelmente estão cansados e seus Pokémon já devem estar curados. Agradecendo, todos saíram da sala e foram para o centro Pokémon. Capítulo 38. Depois que os 3 foram embora, os 3 futuros líderes de ginásio e Agatha ficaram sozinhos. Agora que o assunto está resolvido, o que o governo Johto tem a dizer sobre isso? Giovanni perguntou a Agatha. O mesmo de antes, eles só querem tirar as mãos. Parece que o governo deles está decaindo com toda essa luta por poderes entre eles. Agatha respondeu. O maior inimigo não é alguém de fora, mas alguém de dentro que vai te devorar por dentro como uma armadilha. Koga disse suas opiniões. Os tempos estão mudando novamente. Agatha disse sua visão sobre o futuro. E continuou, quase todas as regiões agora começaram a escolher um líder indireto entre si que as lideraria. O campeão indiscutível entre estes será o líder da aliança. E a região irá liderá-lo. Agatha pensou no futuro e disse. Depois de Red e Blue, Kanto permaneceu incontestável, mas alguns gênios surgiram em outras regiões. Com aqueles 2 vivendo em reclusão, as outras regiões esqueceram sua existência. As outras regiões acham que agora podem nos tirar do trono porque não temos uma forte dissuasão. Ela bufou de raiva. Todas as outras pessoas também eram de Kanto e estavam em posição alta o suficiente para saber de alguma operação secreta que estava sendo realizada por outras nações. Então dessa vez Johto pregou a peça. Surge resumiu tudo, mas Agatha não lhes deu resposta. Mas Surge estava realmente bravo agora e rugiu. Eu digo que devemos mostrar a eles que Kanto não é brincadeira. Ainda somos os mais fortes. Koga então acrescentou, se falarmos sobre a força das forças armadas, somos mais fracos que o ensino. A força de Unova e Johto é mais fraca que a nossa e somente Kalos é nosso igual.
Surge ainda irritado retornou, então nós apenas suportamos e deixamos eles nos assediarem. Nós deveríamos apenas esmagá-los. Giovanni perguntou a Agatha, qual é a opinião deles? Isso parou Surge e Koga e eles também olharam para ela. Ela apenas sorriu para eles. Ela se levantou do assento e foi até a janela. Lá ela viu nossos 3 heróis voltando para o centro Pokémon. Deixe os jovens cuidarem disso. Os mais velhos os apoiarão. Todos eles entenderam o assunto agora. O assunto será resolvido escolhendo um campeão indiscutível entre os novos treinadores. Giovanni pensou. É por isso que eles foram recompensados e encorajados. Então a próxima batalha pelo trono começará em breve. Agatha pensou. O futuro pertence aos jovens. Eles construirão e destruirão uma nação. Se nós, os idosos, sempre assumirmos a liderança, como eles se levantarão? Nossa presença já havia enfraquecido uma geração. Apenas 2 Rosé e outros ainda presos na fronteira. Somente eles podem nos liderar agora. Com nossos 3 heróis, eles eram desconhecidos dos pensamentos que os outros tinham sobre eles. Eles ainda estão saboreando as recompensas que receberam. Eles estavam felizes e sentiam que poderiam enfrentar o próprio mundo. Todos eles se separam para fazer suas próprias coisas depois de chegar ao centro Pokémon. A primeira coisa que Alvin fez foi pedir à enfermeira Joy para verificar seu novo ovo. Ela primeiro devolveu os Pokémons e então levou o ovo para um check-up. Ele liberou Eevee da Pokébola. Ela gostava de andar por aí tanto quanto gostava de manter seu pelo limpo. Ela, Pidgeotto e Butterfree são os únicos Pokémons fêmeas em seu time. Ela treinou duro e também manteve seus outros membros masculinos sob controle. Sempre que há uma briga entre eles que se intensifica, ela intervém e os outros escutam. Não apenas porque ela está animada com o Pokémon favorito, mas também porque suas bolas de sombra eram bem desagradáveis. Nem mesmo Spinoop, que roubava comida de outros pratos de Pokémon, ousou fazer isso com ela. Ela foi abandonada antes e não era muito ligada em higiene, mas Alvin tinha comprado sabão e escova diferentes e outras coisas para limpá-la. Depois de seu primeiro banho por um longo tempo na cidade de Pelter e ele gentilmente penteando seu cabelo para desenvolver um vínculo entre eles, ela ficou viciada nisso. E sempre que havia uma chance, ela corria em direção a ele com uma escova para que ele pudesse alisar seu pelo. Isso também foi eficaz. Ela é um dos Pokémon mais próximos dele, logo depois de Alter e Charmeleon. Depois de ser solta, ela primeiro pulou em Alvin para abraçá-lo. A experiência anterior foi bem assustadora para eles, então ela fez isso sempre que ele a soltou. Depois disso, quando ele a ofereceu para montar em seu ombro, ela recusou com orgulho e começou a andar na frente dele. Para isso, Alvin apenas balançou a cabeça. Ela então gritou para ele seguir como se dissesse, solte rápido. Eu quero ser penteada. Meu pelo não está tão liso quanto antes. Estou cansada de me lamber para ficar limpa. Ah, eu também quero um banho. Ao ver a aparência dela, Alvin apenas seguiu pensando. Eu estremeço ao pensar em como papai lidou com a mamãe enquanto recebia ordens. Depois ele foi em direção ao quarto, mas ficou surpreso ao encontrar Lance junto com Lorelei parados na frente do seu quarto. E viu-os vendo correu em direção a Lorelei. No tempo em que estavam juntas, ela e Lorelei também se uniram. Como ela não tinha uma companheira para conversar e Butterfree não era muito falante, então Lorelei foi uma bênção para ela. Mas ela ignorou Lance completamente. Sempre que ele a cumprimentava, ela apenas olhava para ele sem expressão, como se dissesse que não cumprimentava brutos. Assim como desta vez, ao ver Eevee correndo em direção a eles, Lance a cumprimentou, mas Eevee o ignorou e foi até Lorelei e a cumprimentou alegremente. O que ela retribuiu. Lance reclamou com Alvin. Eu sei que você ensinou isso a ela, não foi, Alvin, para se vingar de mim. Eu não sabia que você dava um golpe tão baixo. Ter seu Pokémon até mesmo cumprimentando alguém tão incrível quanto eu. Todos os 3 ficaram surpresos com a ostentação dele, mas decidiram ignorá-lo e seguiram Alvin até seu quarto. Depois de entrarem, eles se sentaram na cama e Eevee correu em direção a Alvin com uma escova e olhou para ele com pena. Ao ver isso, ele apenas sorriu e a pegou no colo e penteou suavemente seu pelo. Para mostrar que gostou, ela ronronou. Então ele voltou sua atenção para os outros e perguntou, então o que vocês estavam fazendo esperando do lado de fora do meu quarto? Lance parecia sério agora e Lorelei apenas olhou para Lance. A atmosfera calorosa de repente ficou pesada. Isso também afetou Eevee. Ela então sibilou para Lance culpando Get por interromper seu descanso e estragar o ambiente. Mas ele ignorou e Lance olhou para ele seriamente e disse, você me disse naquela base que contaria sobre seu passado, Alvin. E Lorelei também é nossa amiga, então ela também merece saber disso. Ao ouvir isso, Alvin parou de pentear Eevee e isso só aumentou sua queixa com Lance. Alvin então começou, ok, eu vou te contar. Ele apenas massageou os olhos pensando nisso e parecia triste sobre o passado. Isso irritou Eevee. Ela sabia que o bruto Lance deixava seu treinador feliz miserável, então ela pulou e mordeu forte a mão de Lance. Ele pulou de dor. Vê-lo pulando para cima e para baixo com Eevee pendurado em sua mão foi cômico. Isso aliviou a atmosfera. Alvin levantou-se da cama e gentilmente libertou Lance de Eevee e então gentilmente afagou sua cabeça e disse, obrigada, garota, por isso. Vou te dar um longo banho depois disso. Ao ouvir isso, ela gritou de alegria. Mas Lance não estava feliz. Ele estava bravo com Alvin e gritou. Por que você está recompensando ela em vez de punir? Veja o quanto ela me deu duro. Você não é meu amigo Alvin me apoiando aqui. Lance e Eevee sempre tiveram esses encontros, então Alvin aprendeu a ignorá-los e deixar para lá. Alvin também ignorou e começou. Aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade? Capítulo 39. Há 5 anos. Um garoto estava brincando com Pikachu e um Sandslash estava por perto, observando-os brincar, agindo como guarda. Na frente de 3 pessoas, 2 estavam na casa dos 31 na casa dos 60. O garoto em pé é nosso herói, Alvin Bart.
E os dois na faixa dos 30 e poucos anos eram seus pais, Arthur Bart, seu pai, e Genven, sua mãe. Enquanto o mais velho é seu avô, Michael Bart. Ele também é o treinador mais forte da cidade floral. Ele é um treinador de nível sênior inicial. Ele era um mercenário na juventude e fez alguns trabalhos por encomenda. Dizem que uma vez ele parou um guiarados em sua fúria e salvou uma cidade da destruição iminente. Ele já pode ser considerado um bom treinador, pois a maioria está presa no nível intermediário. Cada nível é dividido em inicial, médio, avançado e pico. A maioria dos treinadores fica presa no nível intermediário ou avançado em toda a sua vida. Poucos alcançam o nível máximo e são respeitados em cidades menores e são chamados de guardiões da cidade. Em uma cidade grande, os treinadores seniores são respeitados, então um treinador sênior em uma cidade pequena é como um ministro visitando uma vila. Apenas 10% de todos os treinadores Pokémon chegam a esse estágio. 1% chega ao nível Pseudo-Elite. Isso já mostra o quão difícil é avançar de nível. Agora voltando ao assunto, as três pessoas estão discutindo um assunto muito importante. O mais novo da família Bart, Alvin, expressou o desejo de ver os Pokémon selvagens. Normalmente nenhum pai são deixaria seu filho de 5 anos na natureza com Pokémon selvagens que poderiam machucá-los ou, Deus nos livre, matá-los. Mas o motivo da discussão é sua obsessão. Alvin era obcecado por Pokémons. Seu desejo de saber mais sobre eles e sua leitura contínua e obtenção de informações sobre diferentes tipos de Pokémon foram vistos por eles. Isso já os havia deixado cientes de que Alvin se tornaria um treinador forte, mais forte que Michael, no mínimo. Foi por isso que eles apoiaram Alvin também, pois se alguém não fosse forte o suficiente, ele poderia morrer de várias coisas. Michael era um freelancer, então ele conhecia o lado negro do mundo melhor do que seu filho, então ele era o que mais apoiava a ambição de Alvin. E o que Alvin sonhava era semelhante ao de qualquer garoto de sua idade. Um mestre Pokémon. Quando ele apresentou essa demanda, ambos os pais a rejeitaram, mas Michael não. Alvin foi reencarnado no mundo Pokémon. Seu conhecimento era baseado principalmente no anime e nos jogos de Pokémon do mundo, então ele tinha o mesmo que qualquer criança teria. Ele só queria derrotar o ginásio Pokémon, destruir os vilões e se tornar um campeão. Michael viu o brilhantismo em Alvin e esperava poder ajudar Alvin mostrando-lhe o mundo. Normalmente isso seria cruel com uma criança, mas Alvin era mais maduro do que outras crianças de sua idade, então ele sentiu que poderia lidar com isso. Michael disse ao filho e à nora, sei que vocês estão com medo, mas sabem que estarei lá para protegê-lo. Ele tentou tranquilizá-los, mas ambos não estavam dispostos a ouvir. Arthur disse ao pai, pai, você sempre me falou sobre o quão perigosa é a natureza. Você quer que eu deixe Alvin ir para lá tão jovem? Você conhece os perigos melhor do que ninguém. Mas seu pai retrucou, é por isso que eu quero levá-lo. A natureza selvagem ajudará a conter um pouco de sua natureza ingênua. Ele é jovem e encara o mundo como um mundo lindo e brilhante. Ele não conhece os perigos que existem aqui, mas ele ainda é uma criança, não precisa saber delas tão cedo. Dessa vez ele abaixou a cabeça pensando em todas as coisas ruins que poderiam acontecer com Alvin. Michael apenas colocou a mão no ombro do filho e disse, porque ele é um gênio, ele deveria ser mostrado ao mundo antes. Você sabe que ele sabe mais sobre os Pokémons do que você. Ele conhece muitos Pokémons, seus tipos, seu habitat e também está aprendendo do que eles se alimentam. Ele é muito melhor do que você. Ele fez uma pausa e foi até a janela para ver Alvin brincando com seu Pikachu e Sandslash de guarda. Ele é um gênio, então não podemos compará-lo com crianças normais. Por causa de sua inteligência, muitos logo notarão quando ele começar a viajar e ele sofrerá, então ele precisa estar preparado. Isso interrompeu todo o debate posterior. Todos os três sabem que não poderiam impedir Alvin de seguir viagem sem destruí-lo, destruindo seu sonho de vida e esperança. Agora a mãe silenciosa perguntou ao pai, então você pode prometer que nada vai acontecer? Vendo o medo dela, ele prometeu, mas depois acrescentou, não, ele provavelmente deve ter sofrido ferimentos leves, nada muito sério, com alguns pensamentos. Ao ouvir isso, Arthur gritou, pai. Mas seu pai não foi afetado, ele apenas disse, ei, estamos mostrando a ele o mundo real, então alguns ferimentos leves são aceitáveis. Sabendo que não podiam mudar nada, eles também concordaram, e chamaram Alvin para dentro. Alvin estava parado na frente deles como uma criança esperando ser punida pelos mais velhos por sua travessura. A mãe dele começou, Alvin, concordamos em deixar você sair. Ao ouvir isso, ele começou a gritar, Yata, obrigado, mamãe, papai e vovô. Ele começou a agradecer, mas seu pai o interrompeu dizendo, só na presença do seu avô. O quê? Mas eu sou velho o suficiente. Não há nada que possa me machucar lá. Só há tipos de insetos por perto de qualquer maneira. Ele começou a reclamar. Sua mãe segurou seu ombro, olhou em seus olhos e disse, isso não é negociável. Ou isso ou não vai. Vendo seus olhos firmes, ele concordou relutantemente. Ok, mãe. Agora vá para seu quarto e arrume suas coisas ou você quer que eu te deixe para trás? Ao ouvir isso, ele correu em direção ao seu quarto para fazer as malas. Seu avô também acrescentou, partiremos amanhã às 7, se você se atrasar, não iremos. A única resposta foi o barulho de coisas quebrando e um grito alto confirmando que ele ouviu. Mas na sala de estar, seus pais mais uma vez pediram que ele protegesse seu filho. Embora todos concordassem com a viagem, eles desconheciam o perigo que ele enfrentaria lá e a catástrofe que poderia acontecer. Capítulo 40. No quarto de Alvin. Alvin, você empacotou tudo?
Sim, mãe, arrumei tudo. E suas calças, camisa, roupa íntima, seu kit de primeiros socorros, cordas, cajado, barraca, fósforos descartáveis. A mãe de Alvin continuou listando as coisas que ele poderia precisar lá. Mãe, eu peguei tudo. Eu chequei 3 vezes e você também conferiu 2 vezes. Não se preocupe, mãe, eu vou ficar bem. Alice tentou consolar sua mãe. Você nem me escuta e agora nem me deixa me preocupar com você. Ela chorou depois disso. Ao ver sua mãe daquele jeito, ele não sabia o que fazer. Ele é parecido com a maioria dos cientistas, tendo alto QI, mas baixo EQ. Ele olhou ao redor para ver se seu pai estava por perto, mas não conseguiu encontrá-lo. Ele apenas ficou parado como uma estátua, sem saber o que fazer. Então, de repente, sua mãe o abraçou com força. Ela estava tão apertada que ele parecia estar com problemas respiratórios. Ao ver isso, ela o soltou. Então ela apenas disse a ele, não importa o que você vai ouvir seu avô, não vai correr sozinho. Esteja sempre ciente do seu entorno. Você vai se comportar. Ok. Ela disse enquanto ainda chorava baixinho. Alvin apenas disse que ele iria aleatoriamente. Vendo que ele não estava levando as palavras dela a sério, ela se virou com raiva e torceu as orelhas dele. Ele chorou de dor e rapidamente implorou à mãe. Desculpe, mãe. Não se preocupe, mãe. Vou ouvir o vovô. Você pode, por favor, soltar meus ouvidos? Arg, está doendo. Ele implorou. Vê-lo agir como uma criança a fez sorrir suavemente, porque na maioria das vezes ele é um homem maduro em forma de criança. Ela valorizava muito seus momentos infantis. Agora devemos ir, seu avô está esperando com seu pai. Ela disse a ele. Ao ouvir isso, ele pegou sua mochila e correu escada abaixo, ignorando os altos cuidado, e não desça as escadas correndo de sua mãe. Lá embaixo, ali seu pai e seu avô aguardavam sua chegada. Vovô, o que você está esperando? Vamos indo. Ao vê-lo tão enérgico e impaciente, os 2 mais velhos riram e ele fez um beicinho fofo. Onde está sua mãe, Alvin? Seu pai perguntou. Mãe, ela não está comigo? Ele se virou e não a viu, então disse mal-humorado. Ela sempre me diz para me apressar e olha como ela é lenta. Assim que ele terminou, a voz de sua mãe soou. Você está reclamando de mim, Alvin? Ao ouvir a voz dela, ele congelou então como um robô, virou o pescoço e viu sua mãe sorrindo suavemente. Ver esse sorriso deixou seus sentidos de perigo descontrolados e Alvin rapidamente disse, não mãe, eu só estava dizendo que o papai está adiando. Não é mesmo, mãe? Ao vê-lo se arrastando, ele resmungou. Por que pirralho? Mas ao ver sua esposa, ele disse, você não vai se atrasar? E ele mais uma vez disse todas as precauções, mas Alvin estava animado demais para ouvir. Ao ver isso, seu avô se levantou do assento e disse a Alvin para segui-lo e disse ao filho e à nora que ele cuidaria de Alvin. Os pais dele ficaram na porta para se despedir e o avô e o neto saíram da cidade em direção à floresta que cercava a cidade. Cidade Floral é uma cidade pequena e para evitar a invasão de Pokémon selvagens. Ela é cercada por uma barreira feita de madeira grossa e uma plataforma na periferia para monitorar a área. Um treinador de nível intermediário sempre inspeciona a área uma vez a cada 6 horas e ainda há alguns guardas posicionados ao redor da cidade. Esta cidade tem cerca de algumas centenas de pessoas vivendo nela. Tinha cerca de 2 quilômetros de diâmetro. E ainda havia calma ao redor da cidade e não sufocando com o terror da invasão dos Pokémons porque a cidade de Cerulean estava a apenas alguns quilômetros de distância e o atual líder do ginásio já subjugou o agressivo clã Pokémon em todo o raio de 50 quilômetros da cidade de Cerulean. Mas isso não o torna menos perigoso na natureza. O ancião Flor d'Água tinha acabado de eliminar os clãs que ele acha que são perigosos para as pessoas ao redor. Mas ainda há clãs suficientes que podem colocar em perigo o aventureiro viajante e os treinadores. Alvin tinha perambulado pela cidade muitas vezes. Ele frequentemente ia ao mercado com sua mãe, à estação de energia com seu pai e também à biblioteca. O único lugar que não ia na cidade era o portão da cidade. Depois de caminhar por 1 hora, eles chegaram à periferia da cidade. Seu avô perguntou, você está cansado, Alvin? Podemos voltar e retornar quando você tiver desenvolvido uma resistência melhor. Mas Alvin não estava cansado e estava muito animado com sua primeira aventura mundial.